Olá, dissonantes, pessoas pensantes. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, eu já conheço ela já faz um tempão e ela é famosíssima, assim, é a Juliana da Ilha de Caras da Alemanha. Alguém sabe do que eu tô falando? Eu vou chamar a Ju aí para entrar com a gente, a famosa Jux. Então, ela. Oi, Oi, gente, imitando aquela podcaster bem legal. Oi, gente, cheguei! cheguei. Quem que faz isso mesmo? Andréa Esqueci até. Freitas, do podcast É, Não Inviabilize. Oi, gente, É, cheguei! isso, verdade. Eu falei: "Eu conheço, eu conheço". Conhece? Tudo bem, Jô? Tudo, prazer enorme estar aqui com você nesse dia de hoje maravilhoso. Não sei como está o Nossa, o clima prazer aí é meu. nas terras irlandesas, eu É o digo de aqui sempre. na Ilha de Caras da Alemanha é para ser verão, mas está nublado, choveu um pouco, enfim, tá um clima É a muito mesma coisa. curitibano, os curitibers vão se identificar. Se identifica, é. Verdade. E, Ju, antes de você começar, eu queria muito perguntar, Ilha de Caras, cara, de onde é que veio Explico, isso? explico. Ilha de Caras é o seguinte, então, gente, porque no meu caso sou Jux, eu sempre me apresento como eu moro, assim, eu moro na Ilha de Caras da Alemanha. Aí as pessoas sempre têm um choque. Mas ilha Ilha? na Alemanha, porque, eu no Brasil, quando estava no Brasil até 2010, eu também não, até 2008, que quando eu conheci o cônjuge, né. Eu não sabia que existiam ilhas na Alemanha. Aí eu conheci o cônjuge, que é alemão, e ele falou: "Eu moro numa ilha na Alemanha". Eu falei: a gente no Brasil, a gente estuda geografia, a gente não sabe que tem ilhas na Alemanha. E eu Não, a gente não descobri não estuda tão profundamente assim, né. exatamente. Aí eu não sabia que não é que tinha ilha, tem ilhas na Alemanha, não é uma, são algumas, mas a ilha onde eu moro, eu digo que é a mais Olha, famosa. Por que que eu falo Ilha de Caras? Porque é uma ilha, é como se fosse Fernando de Noronha em relação ao Brasil. É a ilha dos ricos e famosos. Os ricos e famosos, muitos têm então casas aqui, eles gostam de passar os as digamos assim, é o sonho de tempo de férias de verão dos alemães, é poder vir pra Ilha de Caras da Alemanha. Então, assim, é uma ilha onde vem muitos exatamente, vamos lá, ó, essa aqui, tripinha ó. aqui, olha, o que é uma pessoa que é maravilhosa você. Olha, Nando Moura, aprenda com a Cat aqui, ó, tá vendo? Você não precisa segurar o teu laptop pra mostrar as coisas, ó, a Cat mostrando aqui vídeo. Tutorial para o Nando Moura aqui, ó, como se faz um vídeo mostrando coisas em outras telas. Então, A gente eu vem mostro preparado aqui, ó. isso aqui não tá pra brincadeira não, aqui você tá boneca minha filha, amo. Vai, se a gente traçar uma linha Eu reta, vou quase botar aqui, ó, va a Alemanha tá aqui, né, e aqui é exatamente, o esse limite da país. Alemanha com a Dinamarca, e a E Ju aí, tá aqui, ó. aqui, ali tá ali essa tripinha que parece uma bailarina e fazendo uma posição Verdade. com o braço e tal, com a perna, essa é a Ilha de Caras da Alemanha. Aí vocês vão ver, esses pedacinhos todos aqui embaixo também são ilhas. Essa redondinha aqui é Föhr, essa aqui compridinha aqui é Amrum, aí aqui embaixo acho Espera que tem aí, Helgoland também, você pode chegar Amrum? perto. Amrum. Cadê? Essa é mais Essa aqui? compridinha aqui, é maiorzinha. Essa redonda chama-se Föhr. Essa Essa daqui? essa aqui é Amrum, aham, Ah, e essa redondinha aqui tá é aqui, ó, o Föhr. nome. Exatamente. Essa Aí é o que Fur. acontece, essas ilhas todas que você está mostrando aqui, elas não têm acesso terrestre a elas, tudo tem que ir de balsa, barco e tudo mais. A minha ilha de Caras, ela tem um estreitinho, um istmo aqui. Esse Olha a aqui, aula né? de geografia, gente, não faltar aula de Aqui. geografia. É um pequeno, na verdade não é um istmo, isso aqui é tem que Eu vou pronunciar colocar corretamente, não aqui, é ó. um dick do inglês, é um dick, é um D-I-C, é um D-I-K-E, um dick, mas como é que se fala dick? Como vamos com Dick. as nossas, ai, venho em breve com mais dicks. Então, esse é o dick aqui que faz a união da terra, do continente com a Ilha Hã? de Caras da Alemanha. A Essas questão desse fotos não estão me ajudando. Aí. a questão, mais interessante desse dique é que a única conexão é ferroviária, não existe estrada que conecta a Ilha de Caras para o continente. Aí as pessoas: "Nossa, mas como é que mas vocês têm carros? É como a Ilha do Mel que não tem carros?" Não,
A gente tem carros aqui. Essa foto que você está mostrando é de um trem de carros que faz a conexão entre o continente para a ilha. Os carros, eles embarcam na cidadezinha chamada Nibel, que é bem Eu é a segunda mostro cidade aqui. ali, é bem ali passando mais um pouquinho ali, primeiro tem Klangspo, aqui é a ilha, é para o outro lado você tem que ir. Do outro lado, tá? Isso, ali ó. Ali embaixo, ele vai descendo, você desce no teu mapa, vai descendo, sobe o teu mapa. Ó, tá vendo ele de a linha de trem tá descendo ali, ó. Tá fazendo aquela Ah, curvinha. descendo pra Isso, para o sul, tá, é que para o essa sul, aqui. Ou coordenadas, aqui. né. Exatamente, vai descendo ali para o sul. Essa curvinha aqui, ó. Aqui. Isso, ali primeiro é Klangsbo, a segunda Ah, próxima cidade não é aqui ainda, é Nibel. Nibel é a cidade onde tem a estação de trem, onde tem não eh, essa aqui não, né? Não. não, essa aqui é Nibel, essa aqui é a cidadezinha Nibel, e ali tem a estação de trem, onde Nível. tem você pode chegar até um pouquinho mais perto se você quiser. Nível, tá aqui o nome, ó. Eu tô falando muito alto? Falando muito alto? Não, não, tá Não? não, tá não. Então, ali tá a estação de trem, é bem essa parte bem no meio, onde tá aquelas coisinhas rosinha, ali bem no meio aqui. Essa parte aqui é a estação de trem, mais pra baixo um pouquinho, ali é a estação de trem. Aqui, ó, Aqui, achei. exatamente. Aqui, essa estação de trem é onde os trens que vão as pessoas que vêm de carro para a ilha, é onde elas sobem no trem de carros aqui nessa estação de trem. Eh, Bahnhof. Bahnhof, exatamente, a estação de trem. Então, assim, a empresa ferroviária da Alemanha, a maior, chama-se DB, Deutsche Bahn, é a maior empresa não vou dizer que é monopólio, é a maior empresa ferroviária, e esse trecho de Nibel até a Ilha de Caras é o trecho mais lucrativo da Deutsche Bahn em toda a Alemanha. É, Caramba! E é tem o muita mais gente que lucrativo. mora? Não, é porque o forte deles principalmente é no verão, porque o que acontece, como você não tem acesso terrestre, rodoviário para carros, todos os carros de turistas que querem vir para a Alemanha, pra a Ilha de Caras, eles precisam embarcar no trem de carros Ah, é o trem da Deutsche Bahn. E é isso aí, são todos os carros, ônibus, carros, caminhões pesados, transportes, tudo faz pela Deutsche Bahn. Há uns algum bem alguns anos, se estabeleceu uma outra existe uma outra firma agora que também faz o transporte de carros, que é como se chama o nome? Então, é engraçado, a Deutsche Bahn, o nome do serviço de transporte chama, eh eh, Auto Shuttle, é o Car ah, Shuttle, tá. é o nome em inglês. E a empresa que veio, é uma empresa estadunidense, que agora faz também concorrência, irrisória, mas enfim, faz concorrência com a Deutsche Bahn, elas botaram um nome em alemão, que é Autozug, que é a Blaue Autozug, e eles Autozug. exatamente, Auto, no caso, é carros, né, Sim. e Zug é trem em alemão. E é engraçado, Ah, a empresa estadunidense botou o nome em alemão e a Deutsche Bahn tem um nome até hoje que é sim. Car Shuttle. E que então, e a Nossa, empresa é o trecho mais rentável, lucrativo de toda a malha ferroviária da Alemanha. Eles transportam, caramba. porque na época do verão, como eu falei, é a ilha, é o destino, é o sonho essa aqui é a visão que você tendo dentro do carro do trem de carros ali. O trem de carro tem 2 andares, eles Que top. acomodam, eu não Ah, sei aqui o trenzinho. É esse essa trem? essa parte de um trenzinho, acho que é trem de pessoas. Tá, Antigamente tinha esses vagões, esse é o trem de pessoas, são linhas intermediárias ali, outras linhas que fazem outras conexões com outras cidades. O trem de carros, eu não me lembro quantos carros ele comporta, não sei se são 100, 150, 200 automóveis, e na época do verão, é lotado para ir e lotado para voltar. Então e aí é que caramba. acontece, e cada trecho custa, se não me engano, 80 € por trecho. Então para um carro Acho vir que eu para tô cá vendo um aqui, ó. exatamente, esse é o trem de carros, exatamente desse Ah, canto aqui, aqui. ó. Que legal, dá pra ver os carrinhos dentro do trem aqui. Exatamente, aí aqui na frente é a Olha, locomotiva, e é, aí, tem todas as plataformas, 2 andares, aí tem uma parte que é só não tem 2 andares, é onde eles colocam os veículos mais pesados, ônibus, caminhões, e eles põem, alguns veículos eles têm que fazer todo um sistema de amarração pra segurança, e lá no caramba. final eles costumavam ter um vagão
para passageiros, para as pessoas que vinham de moto, que daí eles amarravam as motos e os passageiros, os donos Olha o das motos tamanho vinham dentro do disso. vagão. É gigante. Aqui não acaba. Aí você pensa, um carro de passageiros que eles chamam de PKV, Privat Car Privat Esse aqui não Person sei. ó, exatamente, esse aqui é É, exatamente, ó, você vai carros na parte de cima, carros na parte de baixo. Na parte de cima, vão meu carros Deus do céu. a partir de 2,80 m. Embaixo vão os carros Ah, pequenos. Ó, tá vendo lá? Aí gera ah, Exatamente. Aí tem carros que, os carrinhos pequenos, esses carros, por exemplo, esse trem tá vazio, porque num dia cheio, esses carrinhos pequenininhos teriam ido todo embaixo. O van a fu a fur o furgão branco vai em cima, o carro branco aqui prateado vai em cima, mas em dias lotados, só vão os carros grandes em cima, os pequenos vão embaixo. é que dá pra ver que ele tá bem vaziozinho mesmo, Tá né. bem vazio, exatamente. Isso aí nem sei que dá até pra ver, deve ter algum dia aqui marcado, que dia que março, Maio 22, então era dependendo da época, Covid. Covid, exatamente, então, são e aí eu já andei nos 2, o meu marido tem um carro mais alto, então a gente sempre vai na parte de cima, na parte de cima sacode bastante, embaixo ele é bem estável, assim, é Ah, é, bem né, normal, né, vai sacudindo a estrutura, mas a vista na parte de cima é fantástica, é a melhor vista, imagino. porque é melhor. E aí, assim, então, eu até voltei a pesquisar aqui quantos carros eles eu sei que são muitos Não carros. Na tem época do verão, isso aqui essas 2 plataformas são lotadas, quero ver e o a tamanho dele. plataforma Caralho, toda olha! olha, a locomotiva tá lá, isso tudo eles enchem de carro, e tem uma parte ali para trás, que é só parte, como que eu vou falar? Térrea, não tem 2 andares. E lá eles colocam ônibus, caminhão de carga Aqui e não tudo é rua pra mais. eu poder colocar o aqui, ó. Não, os carros entram todos ali por dentro da parte da estação de trem. Tem a parte das cancelas, agora estão automatizados. Você pode comprar um pacote de passagens, aí você cadastra a placa do seu carro, você chega na estação, e a câmera identifica e, ele deseja boa viagem, você pode entrar Ah, daí tá. no Eu tô e vendo se eu esse consigo achar, mas não eu tem. sempre que eu vou para o continente, eu sempre faço vídeo entrando no trem, porque eu acho que é sempre uma coisa muito curiosa, porque não tem é uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, Sim, deixa é eu ver, tem diferente, né. É total, muito diferente pra gente. Luciano Que tem umas fotos, talvez tenha algumas fotos deles mais cheios. exatamente ali, ó. Sei, esse aqui, ó. Isso aqui é quase É o temporada, embarque? esse aqui a gente esperando o embarque. Essa partezinha da torre aqui, Desculpa. aí tudo bem, aquela partezinha vermelhinha ali atrás onde sacou o mouse agora, ali onde tem um restaurante, tem banheiro público e tal. Hum. Aí, aqui perto dessa torrezinha, acho que é mais pra trás aqui na verdade, tem banheiro de É cachorro, foto. tem um Ah, banheiro de cachorro, tem um banheiro de cachorro, gente, pensa em não, mas tudo. não, mas aí o mais engraçado, eu tenho que ver se eu tenho foto aqui pra mostrar. Tem um banheirinho de cachorro, é um cercadinho, tem uma terra ali, umas pedras, então as pessoas, porque muita gente vem com cachorro, vai lá para o cachorro fazer xixi. Só que o que que é o alemão? Tem a plaquinha lá, eles chamam Que é de Hundeklo, dentro. exatamente, essa parte de baixo ali. Hundeklo, que é o banheiro de cachorro, e tem uma outra plaquinha escrito Kindspielplatz, isso não é um parquinho de criança, porque eu imagino que deve ter se tem placa, tem história, a verdade é essa. É. Deve ter tido algum pai, alguma mãe, alguma pessoa familiar que botou a criança lá para brincar e a criança: Ai, "Gente, ô massinha, mama, cocô. papa, mama, papa, Play-Doh, Guck Play-Doh". Ai, ó o nome aqui. Esse é o Autozug, esse é o concorrente da Deutsche Bahn, Entendi. sabe. Olha, Eu tenho foto eu não vou eu tento mandar para você pelo não consigo eu mandar tô pelo Zap. tentando. Você não consegue? Não, se você achar a foto, eu te explico como é que faz pra compartilhar. É que você vai compartilhar a tela. Sim, entendi, Ai, entendi. que bonito. Não, aí eu acho que essa aí é indo pra deixa eu ver, difícil dizer, deixa eu ver, não sei o horário disso Aqui eu aqui, não sei. por causa do horário, daria pra se dizer que porque a gente tem esses moinhos de vento, esse aqui é indo pra ilha, Aqui eu consigo ver onde que ele tá. Espera aí. era indo pra ilha, Opa, era indo era pra em ilha aquele ali. ah, tá. É o caminho contrário, né?
É, esse aqui tá saindo daquela estação que você viu, indo pra ilha, exatamente. Porque tem, moinhos de vento dos 2 lados, mas agora tô me lembrando que para ver esses moinhos de vento mais perto é do lado, eh como se diz, do lado esquerdo do sentido da sua direção, porque os alemães, o alemão tem uma coisa muito preciosista com a linguagem. Então, quando você quando eles vão explicar, por exemplo, no trem, tem porta dos 2 lados, então, eu sempre imagino a pessoa, a cabeça brasileira pensar, eles vão falar que desembarque do lado direito, eu tô de costas, o meu lado direito aqui não. Então, para evitar que as pessoas, assim, sem noção, vão querer desembarcar do lado direito delas, eles falam, eh Ausstieg fahr Richtung links. Então, desembarque no lado esquerdo do sentido da direção. Você não tem como errar, porque só vai ter um Ah, lado tá. esquerdo, é o Ó, preciosismo da língua alemã. Então, sim, sim. por isso que eu estava olhando ali, então, aqueles moinhos de vento daquele ângulo ali é do lado esquerdo, sentido continente, Ilha de Caras. Certo. Nossa, Maravilha? legal. Nossa, eu nunca tinha olhado, assim, nem no mapa direito, né, porque até aí eu não sabia muito da ilha. Ó, agora achei aqui, ó. Ah, o KI, a inteligência artificial do Google me respondeu aqui, Tá. que o Zoo Shuttle, ele por viagem, ele consegue um máximo de 175 carros. É muito carro. Aí você Nossa, é aí você carro faz pra caramba. aí assim, para os carros que não são da ilha, que são turistas, eles vão pagar uma passagem inteira, se não me engano são 80 €, paga 80 € para ir, paga 80 € para voltar. Os carros Claro. pequenos, que chamam-se PKW, que é Kraftwagen. É privado, é Krank pessoal, e Kraft Krank é doença, né. Krankenwagen Kranken é É doente, ambulância, Wagen é, é o carro do doente, é ambulância. ambulância. Privat Kraftwagen é o carro motorizado, carro o Kraft é força, né, é o é o automóvel motorizado de uso pessoal, esse é o PKW. O Ah, LKW é Kraftwagen, que aí é o veículo motorizado para grande carga, no caso aí se enquadra ônibus, caminhões diversos e tudo mais. entendi, os veículos maiores de carga e tal, né. Exatamente, exatamente. Aí eu queria ver o preço, assim, então eles pagam o turista paga 80 € para vir, 80 € para Será que a voltar, gente só para isso você já tem que ter ali pelo menos 160 € para vir para Ilha de Caras, para poder fazer acho essa que se viagem. pá a gente acha o preço aqui. E tem, com certeza você vai achar. Aí É. detalhe, nós que moramos na Ilha de Caras, temos, a gente paga meia, então a gente paga meia passagem. É É 40 €. que imagina morar aí e ter que ir pra lá todo dia, para o continente todo dia. É pesado, então a gente paga meia. Aí, agora eu gosto de contar as coisas, assim, porque as pessoas assim, muita gente fala: "Ai, porque o alemão é todo correto, porque o alemão não tem jeitinho". Gente, Eles trago só novidades da Alemanha. Vou eles contar só um são dos corretos, porque senão a lei também tá em cima, né. Mas se não fosse isso, não, não. mas Não, eles têm o jeitinho deles. Vou contar, vou comentar agora, vamos desnudar um vai lá. jeitinho alemão. Então, por que que a gente que mora na Ilha de Caras tem direito a meia passagem de trem de carros? Porque a gente mora aqui, a gente comprova que tem o endereço aqui, a gente pode ter meia passagem. Aí, o que acontece? Tem pessoas que se registram aqui sem morarem aqui, turistas, para poder ter a meia passagem. Jeitinho, mora aqui? É o Não mora. jeitinho. É o É, jeitinho é, alemão para pagar meia é. passagem. É porque É, 80 € só ida dói, né, também. dói, é verdade, dói. Dá pra entender. É um dos E jeitinhos da Alemanha, um dos e jeitinhos aí é onde mora o povo que é mais rico ou famoso? Ou assim, na verdade as pessoas ricas e famosas elas não moram aqui, elas têm as casas aqui. Ela tem as casas de ah, veraneio aqui. Que esse entendi. é uma das situações muito interessantes aqui na ilha, que a gente passa por um processo de gentrificação. As pessoas que nascem aqui, geralmen ou nascem ou que são daqui mesmo, elas não a questão da moradia é uma questão extremamente problemática aqui na ilha. Uma porque as pessoas muitos imóveis são voltados para o turismo, para o aluguel de turismo.
O que eu entendo por que que eu entendo? Porque é a única indústria que nós temos. A gente não tem nenhuma outra indústria, a nossa economia se baseia no turismo, porque o turista vem, ele aluga um apartamento, aluga uma casa, aluga um estúdio e tal, uma kitnet, e ele vai no comércio, ele vai nos restaurantes, ele traz dinheiro, então a gente precisa é a única indústria, é uma indústria que gera empregos de uma forma em cadeia. Por que que eu digo isso? Porque é uma indústria que as pessoas que têm os apartamentos de veraneio, que é as pessoas que alugam apartamento, então elas vão ter que manter o apartamento com a reforma toda em dia, então Uhum. existem os pequenos negócios aqui de fazem reforma de pintura, de manutenção, as empresas as pessoas que fazem jardinagem, as empresas que fazem a faxina, porque entre o turista que vai e o turista que Faz limpeza. chega, você tem que fazer a faxina. Então, você tem toda uma indústria que depende do turismo na ilha. É a nossa indústria maior aqui, sabe. E a gente viu isso muito na pandemia, o quanto a ilha é dependente porque não existe, a gente não tem, eh, nenhum outro tipo de indústria. Tem o serviço público que é irrisório aqui, assim, Sim. É é para turismo mesmo, né, é o tudo turismo, voltado para o é o turismo. turismo. Então a gente tem essa questão do só que não é de todo ruim alugar para turismo, porque os turistas mantêm como eu falei, é a indústria nossa. O problema da questão da moradia na Ilha de Caras é os imóveis que são vendidos e como as pessoas da ilha não têm condições de comprar, porque os empregos não são empregos muito bem remunerados como o restante da Alemanha, quem tem condições de comprar imóveis aqui são pessoas de fora da ilha. São pessoas de Hamburgo, são as pessoas de Frankfurt, são pessoas de Stuttgart, são pessoas do sul da Alemanha, que é a parte rica da Alemanha, que a Alemanha tem a Bavária, que a É a Bavária parte gosta boa da Alemanha para quem é brasileiro. é a parte que quando a gente fala de Alemanha para o brasileiro, ele pensa na Bavária, que é aquelas casinhas em chamego, Hã, aquelas madeirinhas, é a roupinha, é eu os aprendi Pomerode. os Pomerode, exatamente, vamos falar deles, os Pomeranos. Não, mas ó, Agora tem 2 pessoas de Pomerode que eu gosto muito, que é a Adriana e a e Débora? a Amo. Débora, né. Maravilhosos, mas são as exceções ali, São porque são as olha, o exceções. restante e detalhe, a Pomerânia, porque os Pomerodes, na verdade, eles vêm de uma região do norte da Alemanha, de um estado do norte da Alemanha que chama-se Mecklenburg-Vorpommern. Depois de quase 15 anos na Alemanha, aprendi a falar o raio desse nome. Mecklenburg-Vorpommern. Vorpommern, né, Pomeranides. Ah, Eles tá. vêm do norte da Alemanha, eles não vêm do sul da Alemanha. E o engraçado é que aquele casalzinho lá de Hã, Pomerode que e casalzinho tal maravilhoso, gente boa. e assim, detalhe, assim, outro detalhe que eu vou falar depois. Enfim, eles falam muito da Alemanha, que eles defendem, o as tradições da Alemanha, mas a Alemanha que eles estão falando é a Alemanha do sul da Alemanha, porque, Sim. aqueles trajes são do sul da Alemanha, e te falar, aqui no norte a gente não usa aquilo, a Não, gente o acha norte ele é a muito gente mais pra frentex, né, do que o a gente acha bem brega, bem cafona, eu não digo é. nada, assim, tenho vontade de ter aquela a vestida da mulher, que tem um nome bem complicado, é Dirndl. Gostaria de ter? Gostaria. Terei? Nossa, Talvez. é Tem bonitinho como uma fantasia, total. E aí os só. homens usam o tal da lederhose, que é o shortinho lá de couro e É, tal. Eu tiro sarro, meu marido quando ele era criança ele todos os meninos alemães têm pelo menos uma foto tirar uma vez na aham. vida uma foto usando aquela calça. Ele odeia, ele nem acho que a foto foi destruída, ele tem pavor daquilo, porque ele é do norte que ele odeia aquilo. E um dia eu brinquei com ele: "Ah, vamos comprar uma lederhose para o nosso filho?" Deus me livre, nem pensar. Ah, eu vou mostrar um negócio aqui pra você. É Mostra, assim, né, eu vou mostrar a roupa aqui pra vocês ver. mostra aí para vocês conhecerem o Espera aí, Dirndl. tô só abrindo aqui rapidinho, vou mostrar, é bem legalzinha a roupinha, é bem É interessante. bonitinha. Eu não usaria com decote, assim, se eu fosse um dia inteiro, eu gosto tem as blusinhas detalhe interessante sobre essa roupinha, a blusinha que as mulheres usam, ela só cobre até o peito, ela não é uma blusinha inteira, é uma blusinha que Ó, só vai até o peito, é uma coisa que eu acho muito engraçado. dá pra ouvir o barulho aí, a musiquinha? Dá pra ouvir, meu Deus, Eu adoro esse vídeo, eu te nossa, isso aqui é adoro muito esse vídeo. eu tiro sarro do meu marido, eu faço a sonorização tararara, 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 tararara.
Esse vídeo é muito bom, Maravilhoso, é gente. perfeito. E essa é a Lena Rose, gente. A venda da ginga do alemão, né. "Olha, o alemão com a ginga". É ótimo, é Tinha que ótimo. mostrar a roupinha das mina, que as Mas mina aí elas não tem usam vídeo engraçado? não, mas de repente só mostra no Google ali um vestidinho e tal, porque assim, o vestido das Como é minas que é um negócio escreve? curioso. É R, Dirndl. T, nossa, Dirndl. Dirndl. É. Aprendeu, falou de primeira, maravilha. Eu Eu te levei 15 falei que anos, eu tenho facilidade com essa porra dessa língua sem querer. tá vendo? É alemã e não sabe. Ó, nós É, estamos revelando aí. tem um É é pouquinho de é é sexo. é cidadã irlandesa? É, mas tá ali com o dedinho no chucrute. Ai, meu Deus. Nossa, falando nisso, tem um aqui no forno, assim, faz uns 2 dias, o sauerkraut, com juniper berry e tudo mais. Ai, delícia. Adoro sauerkraut, parei de comer por Nossa. motivos de tem muita gente que sofre de constipação, o meu problema sempre foi o Ah, é? contrário, o meu sempre foi intestino É, porque corpo solta, livre, né. intestino livre. Então, Espera aí, solta. assim, eu então, essa é a roupinha, ó, aquela ali de ci ó, mostra ali de cima que tem uma essa roxinha, essa pra baixo ali. Essa Pode ser essa aqui? aí, pode ser qualquer uma delas Essa aí. aqui? Elas usam essa blusinha, tá vendo essa blusinha? Essa blusinha, gente, é uma blusinha que ela só tem a manguinha e ela só vai até embaixo do peito. Então se ela não é Só uma pra blusa aparência. é uma blusinha micro, é um negócio que eu não entendi. Ela só cobre o peito mesmo, assim, ela tem a manguinha e cobre o peito. Então por isso que elas têm que usar esse colete, o que é o vestido, ele É. tem esse colete, esse avental, o avental também tem história. O laço que ela põe ao lado onde ela amarra o avental, indica se ela é solteira, se ela é casada, se ela está livre ou se ela é viúva. Uhum. Não sabia disso não. Mas aqui Tem to essas a tudo que gente é coisa vai falar tradicional tudo. tem uns significados, né, assim, Mas aqui a bem gente vai falar tudo, vai ó, falar de aqui tem umas ó. diferentinha aqui, ó, dá pra Então, ali elas estão com e aí quando elas vão para o Oktoberfest, gente, o Oktoberfest é um negócio ai, vou falar um pouquinho do Oktoberfest, porque me lembrei dos nossos amigos conterrâneos pomerodes lá, os fale. aqueles, porque eles fizeram aquele vídeo, pavoroso falando do São negócio do pequenininha. bolo, falando da história do bolo lá que lá Eu no vi. ai, porque aqui no sul, nossa, a gente fez o bolo, comemoração com o bolo, todo mundo fazendo fila para comer o bolo, e porque no Maranhão o É. pessoal ataca o bolo. Gente, é porque eles são tão por fora da realidade da Oktoberfest, porque assim, quando eles Sempre abrem os um monte de portões no alemão primeiro bêbado, dia cara. não, a gente tem que contar primeiro o início, que Vai lá, quando eles eu fico te no cortando, primeiro desculpa. não tem problema, não estava cortando, é só contar assim, tem a questão dos alemães bêbados, que também é um caso lá na Oktoberfest, mas a questão é assim, quando eles abrem os portões para a entrada da Oktoberfest, a galera corre feito um louco, eles têm vídeo, É? eles saem correndo, atropelando tudo, todos desesperados. Assim, é um negócio assim que você é um negócio absurdo. Porque aí os pomerode falam: "Porque nós, da tradição europeia, veja aqui como é que a tua galerinha aqui", e esse a gente pode falar que não tem nenhuma não tem nenhum estrangeiro ou não tem, só fazendo um parênteses, uma cutucada, não tem nenhum muçulmano, porque eles não bebem, quem bebe só os alemães mesmo. A corrida desenfreada dos portões para entrar nos pavilhões lá da cerveja. É um negócio eu fiquei eu vi esse ano, eu fiquei chocada, gente, eu não sabia que eles faziam isso. E Uau, eles fazem uma corrida desenfreada e se cair, foda-se, eles correm por cima, não querem saber. É um tem negócio vídeo? tem, mostra e põe, que aqui a gente não mata a cobra, a gente dá oi pra cobra e mostra o pau, não mostra pau nenhum, mostra a corrida dos alemão pela cerveja. Você fala as coisas, eu fico Assustador. curiosa, aí eu sei, né. Olha lá, eu vou só diminuir o volume. Ai, isso aí, que delícia, Espera mostra que sabor, mostra lá que espera sabor. lá. Ó, que a galera de Vai colete acabar a cerveja, então, corre! Não, tô brincando. Eu vou olha lá, ó a corrida, olha a corrida. E sabe que horas isso? Isso é 9 horas da manhã. é cedo? Ah, claro, a galera tá madrugada ali esperando. Aí pode comprar a bebida antes de um certo horário ou tem limite?
Não, não, não tem limite, não tem Tá, limite. Isso ali eles estão aqui tem. correndo, que acontece, eles abrem os pavilhões, e lá nos pavilhões tem as mesas, e aí nas mesas eles correm para tentar pegar os melhores lugares, não sei que raio de lugares são os Eu melhores, vou eles tirar o devem saber, volume. entendeu? Eles devem saber Gente, qual é o agora eu tô raio. pensando se aquele vídeo vai me dar strike, o da musiquinha, mas enfim, qualquer coisa eu tiro. Qualquer coisa eu ponho a minha sonorização, tarararam, tarararam, Qualquer coisa deixa sem o volume, só o vídeo. que exatamente, a gente faz a sonorização ali, não tem problema. Esse vídeo ainda tá comportadinho. Do ano É, eu não achei o que passado, é. Deixa eu ver se eu acho um eu mais loucura. você está com os jovens, você usa TikTok? Eu uso, mas eu só uso no celular, porque eu tô aprendendo a usar o TikTok, e eu acho meio confuso. Deixa eu ver, Nossa, eu tenho deixa eu ver. eh, October. ó, você entra no TikTok, aí você vai botar lá, ai meu Deus, é que É eu que não pra entrar vou, no não TikTok vai agora eu aparecer preciso de um aqui. monte de senha. Não, deixa eu mostrar aqui pra você na câmera aqui, olha lá. Tá. Mas é que a pessoa aí tá filmando de frente, né, esse aqui eles filmaram de trás. Não, mas vou abrir de novo aqui pra você ver aqui, ó lá, ó Deixa eu ver lá. se tem outra. Espera aí que eu vou colocar você. Ui, fiz merda, espera aí. Não tá acelerado, é normal, é do jeito que eles correm pra Oktoberfest, isso foi no ano passado. Parece que abriu aquele, como é que fala? As porteiras Eh, do inferno. não, não tem aquela promoção de O Guanabara, o a supermercado Guanabara. Guanabara é esse aqui ó, os alemão lá, ó, deixa eu mostrar aqui, ó lá, ó. É, tá vendo onde a gente herdou? Ah, merda. Assim, gente, é um negócio assim, é um negócio assim, gente, É, assim, tipo, merda. uai, uai. Eu coloquei uma palavrinha aqui pra ver se eu acho mais Você pode botar, sei lá, Oktoberfest Rennen. Oktober Rennen. Oktoberfest Ah, eu achei um 2024 Rennen. cadê? Aí você essa corrida Ah, espera aí que eu desenfreada. achei um aqui legal. Quer dizer, parece legal, né. Deixa eu dar um pause aqui, ele é bem curtinho, mas você vê os gente, a gente vai Vamos acabar esse vamos vídeo não. desnudar esses alemão tudo hoje, os Pomerode lá, porque É, nós alemães aqui somos nem ordeiros. falo muito, porque tem um aqui do meu lado. Não, mas esse é de boa, o teu é de boa, É, tô falando daqueles da Shopee. olha lá. É que esse é de 2000, mas olha lá, é isso, assim, sabe, assim, gente. E Aqui tem mais, né. aí eles vão Eita. lá, aí vão botar o negócio lá, aí o velho vai lá, desculpa o etarismo aí, mas o velho vai lá, ele tá falando umas palavras ali em Bairish, aí eles começam a pegar as cervejas lá. Eu sigo umas pessoas do TikTok que Mano. trabalham fazendo isso aí, servindo essas cervejas aí. Eles fazem uma grana, Oita, eles coitada da carregam mulher, velho. eles carregam 12 canecas de cerveja para as mesas. Nossa. Aí vou Tem explicar um o quan jeito, né, de carregar, porque senão tem, a menina, é, tem uma menina miúda que eu sigo, ela assim, ela pega, assim, tem um jeito certinho, você encaixa um a outro, alça da né. caneca, aí você pega, tipo, 5 de um lado, 5 de outro, e põe 2 canecas em cima e você sai levando as canecas toda, assim. Nossa. E aí, o que acontece? Tem uma galerinha jovem que trabalha, eles geralmente trabalham uma vez por ano, eles, trabalham na Oktoberfest para fazer dinheiro lá. E é um troço muito interessante que eu não sabia. Eles são contratados, eles têm um contrato lá de são 3 semanas, acho que o Oktoberfest? 3 semanas, eu acho. Não, 15 dias, 18 dias. É um período bem curtinho. Só que o interessante é assim, eles têm lá um saláriozinho base, um pequenininho, e eles não trabalham para cervejarias, o esquema deles, eles têm que juntar dinheiro, porque eles compram a cerveja e revendem a cerveja para as pessoas no pavilhão. É um negócio assim. Ah, right. Espera só um pouquinho, Ju, espera aí. Aham. Eh, Nossa, falamos e tantas coisas até agora. Meu falando Deus! e até agora a gente não falou de você, né. Então vamos lá, vamos Não, falar um vamos pouquinho de vamos você. Deixa eu te então, perguntar, o teu marido é de Zult ou ele é ilhéu, ele ele é nasceu? nativo. Ah, legal, legal, legal. Ele é ilhéu, ele é nativo. Uhum. Ilha, Que é gostei. uma coisa que é uma coisa que tá rara hoje em dia, porque não existe mais aí porque Só falando nasceu. dessas coisas problemáticas, porque não existe mais maternidade aqui na ilha, porque não Ah.
Não tinha gente Então suficiente para nascer, aí fechou, é não, isso? nasce Não? bastante gente, nasce É? bastante gente. Acontece que eles não tinham a gente não porque o sistema de assistência ao parto na Alemanha funciona assim: você precisa ter uma parteira para dar assistência ao parto. O Uhum. parto não é, entre aspas, "feito" por um médico, ele é Aqui feito, também. acompanhado pela parteira. Só que já há muitos anos existe um esquema muito complicado para as parteiras na Alemanha, porque o que eu posso dizer que aconteceu na Alemanha foi uma medicamentalização do processo de parto, Ah, porque, tá. O Brasil, praticamente. exatamente, tanto é que aumentou o número de cesariana, as Uhum. parteiras então, elas têm que pagar, que aqui na Alemanha existe o seguro profissional, então todos os profissionais, eu não vou dizer todos, mas a maioria dos profissionais, ele tem um seguro profissional, porque se ele fizer cometer algum erro não exercício da profissão, ele é coberto por aquele seguro para cobrir o erro dele. Sim. E médicos têm esse seguro, parteiras também. E aí o que acontece? As parteiras, quando elas dão assistência ao parto, elas têm que pagar um seguro anual de, se não me engano, hoje em dia deve ser 6.500 euros, é muito dinheiro. As parteiras que não dão assistência ao parto, porque a parteira Nossa. ela pode dar assistência no período de pré-natal, tem o evento Uhum. do parto e o período pós-parto, puerpério e tudo mais. Quando ela É a faz doula aqui ou não, 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 é parteira parteira. mesmo? A doula, ela dá uma assistência emocional, um acompanhamento, Entendi. mas a parteira é o que seria equivalente no Brasil à enfermeira A obstétrica. enfermeira obstétrica, é, tá. Exatamente. Que ela É a é midwife, né, que seria midwife, exatamente. Aí o que acontece, quando a parteira, aqui na Alemanha, chama-se em alemão Hebamme, quando a parteira ela não dá assistência ao parto, ela vai pagar uma tarifa de uma alíquota, uma tarifa de seguro profissional menor. E aí então ou se ela trabalha no hospital, o hospital paga essa o seguro dela, porque entendi. os hospitais que têm maternidade, eles são obrigatórios, são obrigados a ter uma parteira, o grupo de parteiras para atender, e eles pagam o seguro profissional delas. Mas as parteiras que trabalham de forma independente, elas têm que Tem trabalhar, que daí pagar. elas têm que pagar por conta. E é um trabalho que aí os planos de saúde não pagam, os seguros de saúde não pagam tanto para as parteiras, então muitas delas diversificam o serviço que elas oferecem, e então no caso a gente tinha 3 parteiras, uma se aposentou, a outra era muito questionadora, se tornou persona non grata, e ainda ficou Ah, é? uma, gosto dela, era minha parteira, gosto dela. É. Assim, questionando todas as coisas erradas da ilha, até que se tornou persona non grata. Ah, E entendi. ela não é mais parteira, ela trabalha ela é representante do, digamos, do sindicato das parteiras da Alemanha, um negócio assim grande, assim, ela não trabalha mais dando assistência pré-natal, pós-parto e tudo mais. A gente tem É uma uma parteira militância aqui. que ela faz. Hã? É praticamente uma Isso. militância que ela faz. Exatamente. E aí a gente tem uma parteira aqui agora que faz isso, então, e o que acontece, o hospital tinha uma maternidade que eu fui quando eu estava grávida, e era essa única parteira, ela estava esgotada, então era tudo em cima Uhum. dela e tal. E aí eles fecharam a maternidade, porque também não tinha médico, Suficiente, eh, é? a gente tinha, na época a gente tinha 3 ginecologista obstetra, mas eles não queriam se dispor a dar plantão, a dar assistente de parto, e daí se desse, aí sempre aquela história: "Ai, se der algum problema, o que que a gente faz?". Aí tem que mobilizar um helicóptero para voar com a paciente, Uhum. parturiente, bebê e tudo para a cidade mais próxima que tem uma estrutura maior médica, que é Flensburg. Então, eles aos poucos foram, delegando a questão do parto para outras cidades. Então, geralmente as Ah, mulheres saem daqui da ilha, elas têm que sair pelo menos umas 2, 3 semanas antes da data prevista de parto, para ficar em locais, putz. por Flensburg, tem uma outra cidade chamada Husum, Aí tem que aguardando pagar um lugar pra ficar lá, pra guardar, também. se não tiver Mas aí tem a questão também profissional, daí se você tem um trabalho, você já tem que pedir essa licença antecipada, e se você tem crianças, você já tem outros filhos, aí quem vai cuidar dos seus filhos nesse meio tempo, assim, se torna uma situação muito complicada. caramba. Então, e aí por esses motivos eles fecharam, não existe mais, maternidade, então, não existe uma estrutura de assistência neonatal aqui na ilha para esse sentido. Então, o que é uma situação muito complicada, porque existem turistas, a gente, que Uhum. mulheres grávidas que vêm aqui para a ilha. Se elas tiverem com uma Sim. intercorrência, ela precisar de um parto, elas vão ser levadas de helicóptero para outra cidade, para o continente, porque a ilha não oferece isso mais. Pô, isso não fica mais caro? Para o governo até? Não sei se Assim, entra.
é mais barato para o hospital, porque assim, o sistema de saúde aqui não é que a gente no Brasil a gente tem o SUS, né, aqui a gente não tem, eles falam: "Ai, serviço de saúde, sistema de saúde", não existe saúde pública na Alemanha, tudo são seguros de saúde. Existem os seguros de saúde chamado públicos, que são subsidiados em parte pelo governo, e existe os 100% particulares, que daí é particular mesmo. E Tá, aí só que mesmo os públicos, os subsidiados, eles são particulares, são menos entendi. particulares que os particulares grandes. É mais Então, barato? não, existe uma coparticipação do teu trabalho, Entendi. existe um subsídio por parte do governo, mas os Tá, hospitais, eles não são públicos, os hospitais são todos privados, sim. eles pertencem a Mais ou menos organizações, a como empresas. funciona aqui. É. Então eles, muitos hospitais, muitos empreendimentos, eles fecham maternidades porque não dão lucro, por isso que eles fecham. Porque é quando a saúde se torna uma mercadoria, que a gente fala É o tanto, eh capitalismo. é o capitalismo, em que tudo é mercadoria. E Tu no caso, a saúde, quando se torna uma mercadoria, acontece isso. Fecha-se uma maternidade porque ela não dá sim. lucro. E Porque aí, no caso, a saúde não é para dar lucro, né, ela não, é uma despesa, a educação, saúde e é segurança um não investimento. não devem dar lucro, porque a partir do Uhum. momento, por exemplo, a educação quando, tem que pensar, a coisa por trás do lucro. O lucro significa o menor custo com o maior preço possível que você puder cobrar. Se você Eu não puder. tô bocejando por causa de você não, tá, eu Sem faço problema, isso normal. não esquenta a cabeça. Por exemplo, se você puder, cobrar o máximo possível e oferecer nada, beleza, é o que o capitalismo quer, é o Sim, lucro. Tem até que as pessoas sim. falam: "Ai, privatização, abre o mercado, concorrência, melhores coisas". Bullshit, não é assim que funciona. Uhum. Se eles puderem vender água de valeta por preço de Perrions, eles vão vender, porque o É, negócio é o lucro. E aí o que acontece? Aí de cara eles fecharam a maternidade, porque a parte do hospital, o foco deles aqui é o turismo de saúde. Então a Alemanha é um país hum, com uma camada de gente idosa muito grande, e são as pessoas que têm dinheiro, então para fazer um tratamento, fazer sim, uma temporada de relaxamento, vai para o hospital. E é o que acabou se tornando o foco do hospital mesmo. entendi. A questão desse turismo, então por isso que a gente não tem, quem nasce na ilha é quem consegue nascer em parto domiciliar, mas na verdade nascer na ilha mesmo, assim, tem até que usar aqui eles têm até uma coisa meio provinciana, é chamado o verdadeiro ilhéu, o Erzurum. É, Ai, hum, tipo meu filho, é meu bem filho europeu isso, né, cara, essa coisa de ser eu tenho preguiça de sa eu assim, também. o meu filho, ele nasceu porque já na época estava essa história, eu fui para Hamburgo, 2 semanas, 1 semana antes do meu filho nasceu em Hamburgo. O meu filho Uhum. não é hamburguês, ele é ilhéu, Não, mas é, para os puristas da ilha, ele não é 100% ilhéu, sim. Eu tenho apesar uma de amiga que pai tem ter uma nascido história aqui. parecida. Mas eu não vou contar a história dos outros, então. Não, não, conte, mas ela pode se identificar se você mencionar assim Não ou não? sei, é porque assim, na Irlanda, por exemplo, Hum, os meus filhos nasceram em Dublin, mas simplesmente porque por logística, a cidade que eu moro não tem hospital, o mais próximo seria em Portlaoise, que é uns 30 minutos daqui, né, só que assim, na época, eu eu estava com carro, só que o meu ex-marido não dirigia, então eu falei assim: "Vai que acontece alguma coisa, eu preciso ir, não posso dirigir". E aí, se eu fosse pro de Dublin, eu teria pelo menos transporte público, e para Portlaoise eu não teria, entendeu. uhum, E eu falei assim: "É um pouquinho mais longe?" "É, mas pelo menos, né". E outra, eu também já conheci o hospital, exatamente por causa dessa amiga minha, que eu já tinha ido lá com ela. sim. Então eu falei assim: "Já fiquei confortável no hospital". E assim, foda-se se nasceu aqui, se nasceu em Dublin, se nasceu em Cork, pra mim só nasceu mesmo. Ai, que bonitinho o Esta é gatinho. a Pop, esta é a Pop É a dando "Oi, meu fofinha, parece Shadow". um aqui. Esta é a Ela deve Pop, estar puta comigo, que é a segunda vez que eu pego ela da esta caminha é a dela. Pop, esta é a Ai, Pop, Xer, esta é a a Xer é Pop, pequenininha. esta é a Pop, porque tem o nome em homenagem à Momento Pop. cuti-cuti de gatinhos. Oh, porque gatinhos Hum. geram engajamento, gatinhos fazem muito feliz. É, Tchau, Pop. ai, ela estava dormindo, tadinha, mas Que ela lindinha, odeia coisa Shadow. assim. Tchau, Pop, tchau, Shadow. E aí,
né, tem muito essa coisa assim, né, capital, normalmente o povo da capital é muito, né, também, né, enfim. E aí falou assim: "Ah, não quero que meu filho seja", aí tem uma palavra que eles usam aqui, né, que é pra dizer do interior, mas não é uma palavra muito legal, o povo não gosta, Não é caipira, né? que É o é caipira que vira além do caipira do é como Brasil? se fosse um caipira, mas um pouquinho eles não gostam, assim, não é uma palavra que é legal você falar, assim, né, que seria o Uhum, coach. uhum. E e aí falou assim: "Não, meu filho não vai nascer coach". Aí nasceu em Dublin, mas assim, óbvio que acho que também teve questão de, estrutura, etcétera, né, Sim. mais fácil pra lá, não sei. Mas foi o que ela me contou, assim, né, tipo: meu filho não vai nascer coach". Ela falou que ela falou isso pra enfermeira sem querer, a enfermeira ficou tipo: "A gente não sabe, né". Mas no meu caso, tipo, por mim tanto faz, nascer onde você quiser, mas eles têm esse negócio também, né. É Tem, muito tem, europeu isso, né, tem. E é aí muito aqui europeu. é assim, e eles têm esse preciosismo aqui do nasceu, em alemão é Erzurter, porque aí o nome da ilha, eu chamo ele de Caras, também conhecido entre os alemães como Sylt, que como se fala? Se soletra S-Y-L-T, se leria, a gente em português leria Sylt, mas em alemão fala-se Sylt. E Zilch. aí, Erzurter é a pessoa que é nascida aqui e tal, tanto é que às vezes as pessoas, porque é Erzurter, assim, eu vou dizer assim, em alguns momentos, a cartada do Erzurter até é legal, entendeu? Assim, Sim, eu vou te falar, ajuda. assim, o meu marido ele já usou essa cartada numa situação assim, não se posso te contar entre bastidores e tal, assim, numa questão assim política aqui, tudo mais e tal, e que assim gerou um engajamento por conta dele ser um Erzurter, entendeu? E eu vou te falar assim, Ah, infelizmente é uma situação que até assim, talvez até faça um pouco, nesse caso específico faça um pouco de sentido, porque tem coisas que às vezes as pessoas vêm de fora, vêm para cá, tem muita gente que, aqui a gente tem uma população, eu não sei quantas pessoas são daqui mesmo, não são muito, tem muita gente que veio de outros lugares para morar aqui, a gente tem uma taxa de entendi. imigração bastante grande, assim, tem muito turco, tem muito polonês, inclusive tem um casal lá É muito de Pomerode. é muito perto da Dinamarca aí, né? Da Dinamarca? Sim, mas não tem dinamarquês. Tem Ah, assim, eles chamam de minoria dinamarquesa, inclusive tem um partido aqui que é pela minoria dinamarquesa. ah, Tem escola, tem 2 escolas, tem uma escola e tem uma creche dinamarquesa que são minorias. O ensino nessa escola é bilíngue, eles ensinam em alemão e ensinam dinamarquês. coitada da criança. Não, tá Não, não, mas sabe que o dinamarquês, ele tem assim, é é é uma cabe parecido? é uma cabeça completamente diferente do alemão, assim, completamente diferente do alemão. Ele, assim, é um povo, assim, até agora você falou, assim, que eu não falo muito de mim, vou contar um pouquinho de minha história, né. Então, assim, Ótimo, é. do questão do dinamarquês ser, assim, é um povo, assim, mais relax. Então eu conheci, contando um pouquinho do como eu vim parar aqui na Ilha de Caras. Eu conheci Sim. meu marido pela internet, num site de relacionamento chamado Match.com, o famoso Match. Na época não tinha Tinder, essas coisas, conheci no Match. Como que eu Quanto conheci? tempo? Eu conheci ele em dois vai fazer 20 anos que eu conheci ele. Nossa, Eu conheci ele em 2006, porque 2006, por que eu lembro de 2006? Porque 2006 foi, eu acho que um dos anos, eu estava na faculdade no Brasil, em Florianópolis, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, eu não sabia que você e era formada em direito. Que legal. agora sabe. Sabe que, assim, eu não saio contando assim para todo mundo, assim, às vezes de repente é legal lançar, assim, de repente, assim, que na história do Hertz Ultra, depende de algumas situações, assim, É. que as pessoas, nossa, mas não é o caso aqui, assim, contando por conta, porque faz parte do contexto. E foi um ano, assim, 2006 foi um ano, assim, extraordinário para mim. Eu estava com 28 anos na faculdade, eu eu tinha saído da casa dos meus pais, morava em Florianópolis, numa república e tal, e aí a internet é uma coisa muito louca. E eu pesquisando, eu no escri trabalhando de estagiária no escritório de advocacia, eu pesquisando alguma coisa, eu achei sobre um evento, uma conferência internacional sobre a AIDS no Canadá, que aconteceria em agosto de 2006. Não, isso não foi em 2006, eu achei isso em Tá. 2005. Eu estava em dezembro, achei, e tinha um negócio, eles abriam, tinha um programa de scholarship, assim, tipo, para financiar quem viesse de outros lugares, Uhum. aí você podia escolher o que você queria, passagem aérea, estadia,
uma graninha, um allowance e a inscrição no evento. Eu, estudante, vivendo em república, fazendo estágio, eu marquei todos, vou tentar. Marquei É, vai, todos, é. naquele outubro, beleza, o 2005, 2006 chegou, janeiro, fevereiro veio a resposta, não consegui. Beleza, vida que segue, pá. Nesse meio tempo, tá, sem fazer nada, eu entrei lá no Match.com, conheci as pessoas e tal. E aí, o marido, ele tinha um perfil Gold, porque daí nesses perfis, assim, quando nesses pelo menos nos sites, assim, você tem um perfil normal, básico, você pode curtir e tal, e é isso. Sim. Você não Aí tem Gold você pode perfil fazer mais coisa, né, você tem pode ver perfil mais coisa. ouro e diamante, você pode mandar mensagem, mas você pode receber mensagem de quem não tem perfil ouro. Isso foi o negócio. Então, Ah, ele estava solteiro, ele fez um perfil ouro lá, olhei assim: "Puta, legal". E o que que eu gostei na foto dele? Ele estava numa parte que tem bastante dunas, tem umas vegetações bem características das dunas aqui, e ele estava junto com um cachorro, um cachorrão assim, um cachorro legal, assim, mas o que eu gostei da foto é que ele estava usando um mocassim e ele estava sem meia. Aquilo me pegou, um homem usando sapato sem meia. Porque eu gosto de usar sapato sem meia, para sim. quem para as pessoas aí que estão escandalizadas, eu não tenho chulé, nós não temos chulé. Se Não só sei da colocar às vezes um negocinho ali, não dá chulé, né. E a gente não usa nada e não tem chulé. E aí eu gostei e eu mandei uma mensagem para ele. Mas isso 2006, isso foi em junho que eu mandei mensagem para ele. Beleza, o tempo passou, nada respondeu. E aí, um dia eu estava no escritório, em junho de 2006, nunca vou me esquecer, e eu tinha o celular e eu recebi uma ligação, apareceu um monte de zeros. Eu sabia que era uma ligação estrangeira. Por que que eu sabia? Porque eu tive um outro relacionamento com uma pessoa que era estrangeira, ele morava nos Estados Unidos e ele me ligava todos os dias e tal, então vinha sempre os Entendi. zerinhos lá no celular. Uhum. Essa é uma outra história que eu posso contar num outro momento. Sim. E eu falei: "Mas quem é que tá ligando?" Eu sabia que ele não podia mais me ligar, porque ele tinha se aposentado. Ele me ligava do trabalho, aí você pode imaginar o porquê que ele me ligava do trabalho, enfim, né. E Eu aí, não peguei. assim, algumas pessoas se comunicam com outras, às vezes, só no horário do trabalho, porque em casa elas não podem fazer isso. Por que que elas não podem fazer isso em casa? Ah, peguei, É. peguei, peguei. Então, e ele se aposentou naquele 2005 e a gente não só se mandava e-mail de vez em quando, uma vez por semana só. E aí eu recebi aquela ligação, aquele monte de zero, "Gente, por que que tá me ligando?" E eu atendi. E era a comissão organizadora do evento, eles: "Ah, é porque a gente você não tinha conseguido, mas a gente agora tem uma bolsa, disponível. Você ainda tem interesse de participar do evento?" Eu falei: "Sim, eu tenho interesse". Ele: "Então nós vamos mandar um e-mail para você, você confirma e você vai participar do evento da conferência no Canadá". Desliguei o telefone, eu respirei fundo, eu não contei pra ninguém naquele momento, eu estava sozinha no escritório, porque eu pensei: "Vou ligar pra minha mãe, vou ligar pra todo mundo pra Espera. vou receber o e-mail". Aí eu recebi o e-mail, aí tinha lá pá-pá-pá, aí tinha lá sim e não, você quer participar do evento? Eu ainda passei o mouse pelo não, pensei: "O que será que acontece se eu passar o não?". Não, aí cliquei no sim. E aí eu participei, aí assim, eu digo assim, foi a realização do maior sonho da minha vida, porque foi quando eu viajei daí para o Canadá e fiz visto, tudo assim, foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida, foi a primeira vez que eu Olha, viajei que legal. sozinha, eu sempre tive vontade de ir pra um país estrangeiro, foi a primeira vez que eu viajei de avião, que eu viajei sozinha e fui para um país estrangeiro, sozinha. Assim, foi assim, e eu já falava inglês, foi assim uma coisa, assim, divisor de águas na minha vida, assim. E nesse tempo todo, então, aí em algum momento o alemão me escreveu, e aí a gente trocou endereço. Eu sei que eu estava no Canadá, lá, meu Deus, vivendo os dias da minha vida, assim, na conferência, assim, gente, eu vi o Bill Clinton, não que eu tenha amores pelo Sim. Bill Clinton, mas a pessoa que você só vê pela televisão, de repente você vê ao vivo, ele: "Nossa, ele existe mesmo". Ele é super pink, magro, altão, com um monte de segurança, ele passou no evento. E aí, eu comprei cartão postal, eu mandei para o alemão naquela época, mandei o cartão postal, Aham. mas a gente ficou nesse meio tempo e tal, a gente só mandou E assim, nada. eu não tinha laptop na época, a comunicação era muito precária, ficou por isso mesmo. 2006. Nesse meio tempo que eu estava no perfil lá no Match, uma outra pessoa me escreveu. Eu não respondi, você nem vou responder esse tô aqui curtindo Sim, os melhores dias da minha vida. Voltei para o Brasil, fiquei 2 semanas no Canadá, fantástico. E o tal do outro lá me nada. não, o alemão a gente não tinha muito contato. Por que que hoje eu sei porque a gente não se comunicava tanto. Porque ele estava aqui na Ilha de Caras trabalhando como salva-vidas. Verão, quente, Ah, tá. jovem, então eu estava curtindo a vida adoidado Uhum. também. Ele Sim.
40 anos, super jovem, ele é 2 anos mais velho que eu tenho na época eu tinha 28, ele tinha 40, então ali curtindo, então por isso que não ficava tanto no computador, super entendo, ele estava fazendo os corre dele, eu fazendo os É. e aí uma outra pessoa me escreveu, em agosto: "Ah, não sei o quê, rainha", ele usou um termo lá para não dizer o nome, hoje eu sei porque que ele Nossa, usou assim, rainha da beleza, um termo bem brega, bem ca aí você já meu Deus. horrível. Aí ele falou que queria ir para o Brasil, você quer? Eu falei: "Tá, então eu tô aqui, pode vir me conhecer". E ele foi para Florianópolis me encontrar, a gente se conheceu e tal, enfim, fiquei com ele, não estava fazendo nada. E aí "Você não quer ir me visitar no meu país?" Ele morava num país aí, Tá, no hemisfério sul, não posso dar muitos foda-se, vou dar detalhe. O cara era da Nova eu Zelândia, vi. Hã? Argentina? da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Ele foi para o Ah, Brasil pra nossa. "Você quer passear aqui?" Eu vou, "Não tô fazendo nada mesmo". E foi em dezembro, Olá. fui lá visitar o cara na Nova Zelândia, entendeu? E aí assim, é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Eu quem sabia meu melhor amigo sabia que eu ia pra lá, por que que eu ia pra lá, mas eu não falei pra minha família, eu falei que eu ia fazer um Perigo? intercâmbio. É, perigo, perigo. Não, Perigoso. crianças É, não não façam isso. fazem. Eu fiz, na cara na coragem, no risco e tal, fui, fiquei um mês lá e tal, na casa do digníssimo, ele fazia negócio de férias com criança, acampamento, não sei o quê, eu fui, né, foi bem legal, fiz umas coisas bem legais, fiz escalada, caiaque, foi uns negócios bem massa. E aí um dia na casa dele, lá estava no seu quarto, sei que fui mexer numa gaveta, achei uma caixinha, tinha um par de alianças, assim, puta merda, ele vai me pedir em casamento, assim, meu Deus, um mês, eu conheci o cara há um mês, e ele já queria me pedir em casamento. Aí eu trocava mensagem com o meu melhor amigo que mora em São Paulo, eu falei ele chama de gurizinho, eu falei: "Gurizinho, o que que eu faço?" Eu falei: "Ele vai me pedir em casamento", aí meu achou que você não tá fazendo nada mesmo? Eu amava. Um dia antes de eu voltar, a gente foi no jantar, a gente saiu pra jantar fora, comi carne de veado, Hirsch, não é veal é vitela, né, É, venison, venison. Ah, é o passarinho, né, o é. Ah, é não, veado, o carne de veado, carne de pode veado. E aí, voltando pra casa, o cara me pediu em casamento, né, falei: "Tá, aceito, né", aceitei. Isso em Você 2006. aceitou? Aceitei, Você ficou eu achei que eu que era doida. aceitei. Aí voltei pra casa, voltei para o Brasil, ó, gente, mãe, pai, ó, o negócio é o seguinte, eu conheci um fulano tal e eu vou casar, é isso. O Aí que que eles falaram? eles ficaram meio chocados. Mas o que acontece, aí passou esse tempo, e aí eu estava na Nova Zelândia, e eu passeava lá, fazia minhas coisinhas, porque o cara trabalhava bastante, eu tinha bicicleta, tinha me liberar pra passear por tudo, aí eu comprei os cartão postais, eu mandei um cartão postal para o alemão, mas eu não contei que eu estava aqui, que eu estava lá, e porque: "Olha, estou passeando na Nova Zelândia". Você chegou a casar ou não? Casei, eu casei. Casou. Eu fui aí, esses 6 meses, daí eu me preparei, e aí voltei em julho pra casar, e eu casei com o digníssimo na Nova Zelândia. Nossa, Casei, no dia seguinte eu voltei para o Brasil, porque fiquei um mês lá pra casar, preparar tudo, casar e casei, e aí voltei. Daí ele voltou, porque a ideia era ele se mudar para o Brasil, eu nunca pensei em ficar na Nova Zelândia, eu estava fazendo entendi. faculdade, né. E aí ele foi para o Brasil, se mudou para o Brasil em outubro, em dezembro já Terminou. eu já queria, assim, tipo, meu Deus, assim, eu fiz a importação de um produto bastante inadequado para o consumo do Brasil, entendeu. É assim, o resumo é esse. Só sei que a coisa ficou, assim, muito insustentável, e aí foi passar o Nossa. Natal na casa dos meus pais, ele saiu com meu irmão, tomou bastante cerveja, Ei, não jantou, não fez jantar de Natal, chegou em casa, meu irmão dirigindo o carro dele. no O meu irmão, olha, seria assim, meu irmão, assim, o meu irmão é um cara ótimo, ele tem histórias muito boas pra contar também, ele é ótimo. Ele tá querendo fazer um podcast também, é um cara muito legal, e ele contando as coisas que ele a fez lá com o gente chama Stager e ele tal, aqui também. ótimo. O Dr. Shed, eu brinco que ele é o Dr. Shed, o Dr. Shed é fantástico, não é porque é meu irmão, mas ele é muito bom. É. E aí, aí ele só passou o Natal e ele queria voltar pra Floripa para o Ano Novo, porque o Ano Novo em Floripa é demais, né, mas eu queria ficar com a minha família, daí ele voltou e eu fiquei.
Mas eu já estava decidida, não queria mais, né. Daí passou Ano Novo e tal, e aí eu voltei pra cá voltei pra Floripa e eu não fiquei na minha casa, eu morava numa kitnet, eu fui pra casa de uma amiga minha, uma amiga, assim, maravilhosa, que ela tem 90 anos, e o irmão dela na Nossa. época vivo, assim. Eu trabalhei pra ela como assistente pessoal, ela Aham. ai, pessoa maravilhosa, ela é sensacional, assim, é uma pessoa, assim, ótima. E ela tinha um irmão dela que na época estava vivo. E aí eu não falei nada, eu voltei de viagem e eu fiquei na casa dela uns dias, eu não fui direto pra casa, porque eu não queria mais encontrar o fulano, né. E aí eu lembro Fugindo. eu fugi na minha própria casa. E aí eu lembro que o irmão dessa minha amiga, ele falou assim, ele contou, ela falou pra mim, assim, uma noite, eu estava dormindo no sofá da casa, ela falou assim, ela me chamava de Camaru, assim: "Camaru, a gente primeiro se separa aqui, depois o resto anda". Uhum. Eu nunca esqueci disso, puta, é mesmo, né. E aí o irmão dela contou que ele tinha ficado doente, porque ele teve um relacionamento ruim também e tal, depois ele se divorciou, ele ficou bem, mas aí sequelas da problema de saúde que ele teve, por causa do estresse e tudo mais, isso permaneceu e tal, né. E daí eu voltei pra casa, e aí cheguei em casa, aí tivemos uma briga, tenebrosa, e dele: Você quer o divórcio? Você quer o divórcio?" Eu falei: "Quero". Nossa. Aí ele se chocou. "Pô, mas ela quer mesmo?" Eu falei: "Quero". Eu, tipo: "Foda-se, quero o divórcio". Aí eu pensei assim: "Ganhei da For Dani Galisteu", a no meu briga só casamento não ajudou, né. acontece. Aí eu pensei, eu sempre brinco assim, que eu ganhei da Dani Galisteu, porque ela ficou 7 meses casada, eu fiquei 4 meses casada, meu casamento acabou. Aí foi toda Boa. aquela coisa, então de ele estava morando na minha casa, eu precisava arrumar um lugar pra ele, aí precisei arrumar um apartamento pra ele, eu fui fiadora no apartamento, aí me lembro que eu fui com ele, a Nossa. gente já separado e tal, né, eh, eu fui com ele ver o apartamento, e a mulher da que por quem ele alugou o apartamento, assim, uma senhora, assim, ele olhando o apartamento, sei o que lá, ele gostava de usar umas regatas, assim, ele era bem altão, assim, metido a fortão e tal, assim, forte, assim, também, né. Aí eu lembro que essa fulana, assim, ela: "Nossa, mas o seu marido", ela: "Meu Deus, pegue pra você, É, só pensei". é teu. Estava babando, e ó, nham, nham. Caramba. Aí eu aluguei apartamento, mas eu aluguei pra ele, aí eu fui fiadora do apartamento e tal. Só que nesse meio tempo até ele se mudar, ele ainda estava na minha casa. E aí, em janeiro eu decidi, então vou me divorciar e tal, ficou nisso aí. Eu pensei: "Tem que contar", aí eu retomei o contato, por algum motivo o alemão me escreveu. Pensei: "Pô, agora eu vou ter que contar, né". É que os pais Aí ele quer pra ser, né, que fica eu falei: "Vou ter que contar", eu falei assim, eu fui na época cybercafé, de internet, com câmera e sim, tal. sim. Aí eu falei: "Vamos, eu preciso de conversar e tal". Eu fui no cybercafé, liguei: "Olha, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Vou te contar a ruim primeiro. Lembra quando eu fui pra Nova Zelândia, então?" Não! Ele o quê? Pois é, eu conheci a pessoa e eu casei. A boa notícia é que eu estou me divorciando. Você fica: "Caramba, quanto tempo foi isso?" Aquele cartão postal, eu falei: "Pois é, então", mas ele não estava comigo, eu estava tomando um café, eu mandei pra você. Aí, beleza, daí ele me escreveu e tal, e o alemão me escreveu, ele ficou muito preocupado se eu ia ficar traumatizada com a história do casamento ruim que eu tive e tal. Ah, não, tipo, Uhum. a vida seguiu. E aí o alemão sabia do meu aniversário, daí ele me mandou um buquê de flores, na época não era tão fácil comprar online pra mandar entregar, e ele Hã. mandou, e ele não sabia que o ex estava na minha casa. E aí no dia do meu aniversário, Ah, entregou, ele botou lá um feliz aniversário do seu Viking, escreveu o alemão pra mim. Aí mas eu vi. cheguei em casa, o ex estava tentando querer reatar, ele comprou um perfume horrível pra mim, ele nem sabia que perfume eu gostava, ele foi na loja só pra comprar, comprei um presente, Putz, aconteceu alguma coisa. aí ele: "Ah, o seu Viking mandou flores". Aí aí o perfume estava eu achei o negócio lá, a O quê? notinha, eu fui Aham. na loja e troquei por outro perfume, porque eu sou dessas. Perfume é uma coisa que você não se você não sabe, não compra. Não dá, é, isso gente, é muito importante, perfume, ou a pessoa diz qual perfume ela gosta. É, dá um voucher, É, assim, mas perfume é uma coisa extremamente pessoal, assim, né. assim, Sim. só se ou a pessoa diz, assim: "Não tenho pudores em relação a presente", pergunte pra pessoa: "Qual perfume você gosta?", ela vai ficar feliz. Assim, o momento aconselhamentos que ninguém pede, assim: "Gente, você quer dar um perfume, um creme, uma coisa assim?", pergunte o que que a pessoa gosta. Assim, aí a pessoa te diz e a pessoa vai ficar feliz. Pode não ter o fator surpresa, Fates não gosta de surpresas e eu concordo com ela, que às vezes surpresa é um negócio que tá muito ruim. É, é. Eu sou Eu meio sei chata com surpresa também. eu sei que daí,
despachei o ex para o apartamento dele, e aí o alemão veio me visitar dia 21 de março de 2008. Nossa, você lembra a data direitinho. Lembro, eu que era sexta-feira santa, minha irmã estava me visitando em Florianópolis, Ah, era feriado e a gente foi buscar ele no aeroporto. E aí ele passou lá uns dias comigo e tal, aí ele ia pra Bahia visitar uma amiga na Bahia, era amiga, mas enfim, ia pra é. Bahia e tal, mas Mas ele na época você não sabe, né. também não importa, mas se não fosse também eu não hoje em dia Você sempre foi de boa, assim, ou não? não, não, nem sempre fui de boa. Tive umas fases de inseguranças e ciúmes, mas a gente vai ficando velho, vai É, ficando muito mais relax, melhora. assim. É, Ai, meu Deus, é muito sim, bom. muito, é. Jovens, recomendo, curtam a juventude, curtam o colágeno, mas ser velho é gostoso demais. Ter É, experiência de vida é gostoso tem demais. certas preocupações, né, a gente Ai, não, não tem não, mais. exatamente. E aí, daí a gente Tô já naquela ficou de maturidade da Flow lá. A mulher ah, madura. ai, não, eu, Sim, assim. vai, conta. Ai, meu Deus, a mulher madura com a mocinha lá que foi no podcast errado, mas a mulher madura, ela cometeu um erro muito grave sob o ponto de vista jurídico, ela fez um podcast com o mesmo É? nome do outro. E as fulana lá do Pois Vênus é. estão processando, Sim. vão processar e Hum. assim, se fosse assim, existe a questão de nome também, assim, só pequeno parênteses disso, se você dá um nome de restaurante Vênus, o podcast Vênus não pode processar, porque são 2 nomes diferentes. objetos diferentes, áreas diferentes, não tem como confundir. Agora, Ah, 2 podcasts Vênus, aí tanto é que é houve a com confusão. sim, Aí sim. a mocinha lá, a senhorinha lá, a senhora madura, que não estava no paraíso, que é na Vila E é um Conceição. negócio fácil de checar, né, mas enfim. É. E aí o alemão foi me visitar e desde a gente tá juntos. Aí eu vou contar da história dos dinamarqueses. Visitei a Alemanha 4 vezes nesse período, vim no verão, vim no inverno, vim no verão, vim no inverno, inverno 2010, 2009 foi a última vez que eu vim. Aí eu fiquei 1 ano, último ano me preparando para vir pra Alemanha. Cheguei aqui dia 17 de dezembro de 2010, saí do Brasil, de Curitiba, dia 16 de dezembro, cheguei no dia 17. No dia 21 de dezembro de 2010, a gente foi na. Eu trouxe toda a documentação, porque a coisa do judiciário, você tendo a formação de direito, você gosta de papel. Eu gosto de papel, eu não queria morar junto. Uhum. Mesmo porque até questão de visto, mas você precisa do papel. Então a gente ia casar, não tinha problema nenhum. Eu trouxe tudo a minha papelada, legalizada pelo consulado, tudo traduzido, juramentado, tudo que você puder, um calhamaço de Sei papel. como é que é. Fomos fomos num departamento que os brasileiros estrangeiros conhecem muito bem, aqui na Alemanha, chamado Standesamt, que é o departamento Imigração? não, Não. esse não é, esse é o Ausländerbüro, esse é um outro departamento. Esse o Standesamt é, é Tipo departamento um de citizen pessoas information? é, exatamente, que cuida Tá, de casamento, nascimento, óbito, essas coisas tudo. A gente foi lá naquele 21 de tá. dezembro, não me esqueço que foi o dia de solstício de inverno, foi o dia que nevou, estava frio, a gente indo pra praia, dar uma olhadinha na praia, que estava aquela neve, a gente foi lá conversar com a senhorinha. "Estamos com a nossa papelada, queremos casar aqui". Ela olhou, 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 porque eu não era mais uma pessoa solteira, eu era uma pessoa divorciada. Uma vez que você casa, divorcia, você não vira mais solteiro, Sim, você é um sim. divorciado. Na época, 2009, 2010, não tinha divórcio direto no Brasil, na época você tinha que se separar legalmente, aguardar 1 ano para converter a separação em divórcio. No Brasil, na É época do praticamente aqui. a Alemanha é assim também até hoje, você se É. separa por 1 ano, Quanto depois tempo aí? 1 ano? 1 ano, separa por 1 ano, Aqui converte para divórcio. aqui era 5, agora 5? se você precisa estar separado aqui você precisa estar separado, acho que há 3 anos e morando pelo menos 2 juntos ou ao contrário, não lembro agora. Eu sei que o meu deu os 3 anos dos 2, daí agora eu posso entrar com o divórcio. Até agora eu não tô divorciada. Aí eu só tenho uma palavra: O "Why? divórcio aqui Why?". só foi permitido em 2005. Meu Deus. Antes de 2005 não O tinha Brasil ainda divórcio. foi no o Brasil ainda foi no 77 ali, ainda, tipo, ainda um pouquinho mais. É, a Irlanda é muito Cara, atrasada. 2005 é 20 anos atrás, 2005 é Uhum. ontem. Sim, aquelas, lavanderias, né, que eles chamam de que a gente ficou conhecido pelo filme das Madeleine Sisters, né, das Uhum. lavanderias da acho que a última fechou, acho que era 95 ou 97, um negócio assim. Meu Deus, semana passada. Uhum.
É muito, aqui a igreja católica deu uma mas enfim, não é a história agora. Mas eu fico chocada com essa uai, porque tem um negócio importante a gente pensar na questão do não viabilizar o separação e divórcio de uma forma que agora no Brasil existe o divórcio direto, desde que Sim, não hajam filhos nem bens a depa separar a dividir, divórcio direto, sim, cartório, pau a como diz meu acabou. irmão, pau no fiofó de Goiás. Meu irmão usou outra palavra, fiofó disse pau no fiofó de Goiás. Mas eu sou uma pessoa pau no ânus de Goiás, digamos assim. Hã, tá. E aí, então eu me separei em 2009, 2010 converti para o divórcio, então eu vim divorciada para a Alemanha. Aí ela olhou minha papelada e falou assim: "Tá, mas Hum. você é divorciada". Eu o ex foi para o Brasil, ele até o que eu sei mora no Brasil até hoje, então a gente morou no Brasil, se divorciou no Brasil, tudo foi eu só casei na Nova Zelândia, mas aí ela falou: "Mas você casou na Nova Zelândia?" Eu falei: "Sim, mas eu morei no Brasil, casei no divorciei no Brasil, tudo legalmente no Brasil". Ela: "É, mas eu preciso da sua certidão de casamento da Nova Zelândia, onde que esteja averbado o seu divórcio no Brasil". Você imagina, Nova Zelândia do outro lado do mundo. Nossa, Ela inventou um documento, porque os documentos que eu precisava eu tinha. Ela sim, porque eles ela dizem quis dificultar. sim, enfim, sim. Aí com ela falou assim: "Ai, você não fala alemão fluente, então você vai precisar de um tradutor juramentado para traduzir a cerimônia de casamento para você também". E a Hum. gente ficou assim, meu marido da Você foi ilha. casar na Dinamarca? Então, aí ele veio, aí veio essa parte. Aí ele veio e ele falou assim: mas ele é daqui, ele queria casar aqui e tal". Aí ela: "Por que que vocês não casam?". Ah, não, ela falou assim: "Ah, e além disso, se vocês estiverem com a papelada toda pronta, a gente tem que enviar para um departamento, outro, que eles vão analisar tudo, é uma pessoa que decide se vocês podem casar ou não", ela falou. E a gente com aquela cara assim: "Gente, agora?". Ela falou assim: "Ai, por que que vocês não casam na Dinamarca?". Ela falou isso pra gente. Meu marido ficou revoltado. Pois A é, gente porque foi pra casa. tem uma amiga minha que foi casar na Dinamarca daqui. Então, e agora vamos para a parte da capítulo da Dinamarca. Isso foi na sexta-feira, daí no sábado, domingo a gente foi pesquisar e tal, o que que precisava aí no domingo ele achou uma cidadezinha chamada Ribe, que é alguns quilômetros, não é muito longe daqui da Ilha de Caras, domingo à noite. Ele estava com tudo já, documentação, tudo PDF, ele mandou o e-mail, mandou toda a documentação, Uhum. beleza. Isso no domingo à noite. Segunda não resposta. Terça-feira de manhã, vem um e-mail da senhorinha do Standesamt da cidade de Ribe. O e-mail tinha, eu vou falar em português, mas eu tenho que falar uma palavra em alemão que ela usou, que você não usa mais. Ela falou assim: "Olá, documentos em ordem, quando vocês querem casar?". Ela mandou 3 linhas de e-mail, só isso que ela escreveu: "Assinado fulano". E aí o que que Nossa. faz assim, documentos "Alô, olá, documentos em ordem, quando vocês querem casar?". Aí vem a co do quando. Em alemão, quando você fala, departamentos, no caso, a linguagem formal do alemão, você não fala "du", você fala "sie". É, É um Sie, o Sie é o digamos, seria senhor e senhora em alemão. É o é formal. formal. Um É. policial você vai falar Sie, um Eu acho que juiz nem tem no português hoje em dia, né, esse essa não tem, mas seria é, eu acho que seria talvez equivalente a um senhor e senhora, que é porque o essa alemão tem muito disso, né, de tem a um linguagem pronome formal e de tratamento, é o Sie. Então, um departamento de administração jamais escreva e ela escreveu não escreveu o Sie, ela escreveu ihr. Ihr é ah, vocês, é o informal. informal. Ela falou: "Hallo, Dokument in Ordnung, wann möchtet ihr heiraten?". O ihr, se ela tivesse escrito, o formal, alemão teria escrito: "Sehr geehrter Herr Ilha de Aham. Caras, Ihre Papiere sind alle in Ordnung, blá blá blá, entsprechen blá blá blá. Wann möchten Sie heiraten?". Ne, ela escreveu: "Wann möchtet ihr?". Esse "ihr" mostrou pra gente: "Não, a gente vai casar lá mesmo", porque assim, É. não tratou nem por "Sie", entendeu, tratou por "ihr". E aí, isso foi não foi, foi dezembro ou janeiro? Não, acho que foi em janeiro, a gente passou o passeio do Natal, foi em janeiro. Comecinho de janeiro, inverno, frio, aí a gente mandou pra ela comecinho de janeiro, ela mandou a resposta, então a gente foi pra lá e casou na Dinamarca dia 4 de fevereiro de 2011, a gente casou lá, sem complicação. Meu sogro, minha Olha, sogra e o meu sogro foram os nossos testemunhas. A gente foi num hotel bem legal, existe um hotel chamado Hotel Dagmar, na cidade de Ribe, ele é um hotel todo torto, que ele é um hotel todo assim, ah é? eu acho que é um dos Ribe é a cidade mais antiga da Dinamarca, ela deve ter 1.300 anos. E aí
Ele tem um hotelzinho na pracinha lá chamado Hotel Dagmar. Ele é um hotel, assim, que os quartos, eles são tortos, assim, botar uma bolinha, a bolinha sai escorrendo para um lado para o outro, assim, ele é todo torto. Parece algumas coisas aqui na Irlanda que não são tão antigas. Lindo. E aí a gente casou lá, e foi, assim, muito descomplicado, casou, a cerimônia foi em inglês, e aí foi isso. Então, essa foi a Nossa. parte, descomplicada. Muita gente casa, muita gente da Alemanha casa na Dinamarca, mesmo pessoas, tem um casal de amigos nossos, ela é alemã, ele não é alemão, ele é eslovaco, mas mora na Alemanha há muitos anos, então estudou aqui, então não teria problema em questão de língua nem nada. Mas porque ele era da Eslováquia, a mulher também do Tanzânia também criou problema e eles casaram na Dinamarca. Então, assim, Hã. muita gente, muita gente. E aí as pessoas: "Ai", e como é a União Europeia, então é um casamento Sim. válido como qualquer outro. Então, aí vem a outra parte, aí que a gente casou na Dinamarca, aí tinha a parte, aí você vai mostrar, ah, horrível, olha o hotelzinho Dagmar, lindo hotelzinho. Ah, eu botei na tela errada até. Eu Não, mas tô tô vendo, com o espera aí que eu tô com o site certinho aqui dele. aquela telinha com o xizinho que é para compartilhar a tela, né. Qual? É aqui Ali, tem um X, tem um maisinho isso. aqui, né, aí se Sim, você o clicar, maisinho que compartilha. é É, como se esse é o fosse hotelzinho outra da adicionar Dinamarca. outra pessoa. É Sim. hotelzinho lindo, recomendo. E ele os quartos são, ele é todo ajambrado, ele é todo torto, mas é muito fofinho e tal. Casamos lá, beleza, aí vem a segunda parte, voltamos pra Alemanha, porque a gente mora aqui, temos que entrar em contato com o departamento de estrangeiros, agora vem o Ausländer. Mandamos a papelada pra lá, que não é aqui na Ilha de Caras, é numa cidadezinha chamada Husum, que é uma cidadezinha que eu adoro, amo de paixão. Mandamos em fevereiro, a gente conseguiu um horário para fevereiro, março, abril, a gente conseguiu um horário para abril, maio, abril a gente foi lá. Daí eles falaram: "Não, a gente vai ter que fazer uma entrevista com você, vai ter que fazer conversar, não sei o quê". Meu alemão, eu tinha aprendido alemão no Brasil também, mas não é um alemão, assim, suficiente Sim. na época para manter uma conversa. E eu fui pesquisar: "Meu Deus, será que eu vou ter", tipo, aí eu achei muito sobre prova de integração, assim, será que eu tenho que estudar sobre geografia, política da Alemanha e tal? Aí o meu marido ligou Nossa. para lá e tal. Não, eles: "Não, não se preocupem, é uma conversa, é só uma conversa", eles falaram. O problema é isso, né, você não Agora sabe o sim, quê. então vamos lá para a tal da conversa. Chegamos lá, chegamos no horário, ela: "Ah, entra você primeiro", me chamou, entro eu primeiro, beleza, sentei lá no computador, tac, tac, tac. E ela começou: "Como é que é seu nome e tal?". Começou com umas perguntas assim, "Então vocês estão casados há quanto tempo? O que que seu marido come no café da manhã?". É pra saber se você tem intimidade mesmo, né. "Ah, se era um casamento de verdade". Eu falei assim: É. "Ele come isso e aquilo". Ela: "Ai, vocês, como é que é o apartamento de vocês?". "O apartamento, é assim, tem uma sacada", uma memória muito boa, assim, "tem uma sacada assim, a sacada tem uma janela, tem uma porta-janela, tem um sacadinho e tal". "Ai, e banheiro de vocês?". "O banheiro tem um armário que tem um espelho, 2 espelhinhos laterais, tem 3 luzinhas, não sei o quê". Aí: "Que lado da cama você dorme?". Assim, eu Aham. esse tipo de coisa, essas coisas Nossa. aradas todas, assim, perguntou tudo, como é que eram os nomes, aí eu t o marido não tem uma memória tão boa, ele não sabia o nome de todos os meus parentes, mas eu sabia o nome de todos os parentes dele, porque a mãe dele, o pai se separou da mãe dele quando ele tinha 1 ano, então, mas aí casou de Você novo, prestou teve outro, atenção em tudo, né. sabia de tudo, ó, nome do pai, nome das irmãs, moram aqui, pá-pá-pá, Aham. sabia tudo. Mas isso é Final, normal, né, acho que a mulher normalmente costuma gravar mais essas coisas também, né. presta atenção nas coisas, Culturalmente, a gente não tá ali dormindo no ponto, né. é. E aí vem a pergunta de 1.000.000 de euros, ela perguntou assim: "Tá, e como Ai, foi o pedido de casamento? Como que foi?". Aí eu: "Pedido de casamento?". Porque assim, aí eu gosto de brincar, eu sou uma pessoa pisciana, mas de pisciana eu só tenho a data de nascimento, porque eu sou uma pessoa pragmática, prática. prática, eficiente, Aham. marido é capricorniano, somos Ah, práticos e ele é prático eficientes. ainda. Eu falei assim, teve assim um pedido de casamento, assim, "Ai, mas se ele", eu falei: "Talvez ele, mas enfim, não, a gente conversou e decidiu, beleza". Chamaram ele para entrevista, para fazer as mesmas perguntas, chamaram a gente É. separado. Aí eu só saí, olhei para ele, ele entrou, beleza, respondeu, aí ele chegou no final e falou assim: "O que que você respondeu na última pergunta?". Eu falei assim, eu fiquei de cara, ele: "Eu também".
que a gente não teve, "Ai, meu Deus, pega a minha mão, eu posso pedir em É, casamento". Não, a gente, cara, vamos casar, é assim, pragmatismo político puro, ali, é, entendeu. E aí deu certo, daí passamos na foi prova é. famigerada dessa Normalmente entrevista. as pessoas acham que quando você falar, se tiver as respostas completamente batendo, que passa, e não é sempre assim, eles levam em consideração que o sempre vai ter um que não vai saber alguma coisa, Não, né, porque e ele não sabia o que é nome o dos meus parentes. normal. Ele não É, sabia o nome completo de o nome certinho da minha mãe, do meu pai, mesmo porque é nome brasileiro, ele não vai saber de todos sim, os nomes e tal. E aí, não lembrava de tudo, de café da manhã, essas coisas arada tudo. Aí eu lembro que, enfim, né. E é, aí, eu só sei que aí eu vou ter, aí saiu, consegui o visto, consegui o visto de 3 anos, consegui o negócio para fazer o curso de aprender, fazer um curso de alemão, e foi tive que fazer um curso obrigatório para aprender alemão e tal. E aí a gente foi pesquisar, ele ficou, "Mas por que isso?". Daí chegamos em casa, o Marcos, o cônjuge, foi pesquisar na internet, por quê? Descobrimos que, em 2009, 2 anos antes, aquele departamento de estrangeiros tinha sido pego num esquema de vender vistos. Por isso que eles tinham apertado cerco. Olha o alemão dando jeitinho aí, ah, gente! Por pois isso. é, olha lá, ó, segue as regras, né. Ah, Mas sim, é, as você é, sabe que aqui, eu não sei, tá, foi eu ouvi falar que agora tem também deram uma complicada, né, mas quando eu me casei, não tive entrevista, não teve nada. E assim, a gente casou na época, a gente já estava morando junto, a sim, gente casou só para ajudar com o visto. Literalmente, a gente casou por causa do visto, mas nós sim. já estávamos casados, né, praticamente. Então, Uhum. assim, eu não estava casada pelo visto, mas eu me casei no papel. Então, assim, foi Sim, uma coisa bem pragmática também, né. porque são Mas eu acho que países. hoje eles já fazem alguma coisa do gênero, não tenho certeza também. Aqui, eu te digo assim, até não sei se talvez seja aí a situação, porque aqui, por exemplo, não se existe união estável. Aqui, ou você casa ou você não casa. Ah, Então, tá. porque a questão da união estável no Brasil é assim, a união estável ela equipara aquela união a um casamento em questão de direitos e deveres e tal, com a Sim, diferença que, num primeiro momento, você tem que comprovar a existência, que se você não tiver nenhum papel dizendo que você está em união estável, você tem que ir a juízo por ocasião da sim, dissolução da união. Você tem que ir a juízo para comprovar que aquela união existiu, para daí então pleitear os direitos. E é muito importante as pessoas, frisar para as pessoas que dissolução de união estável não se dá apenas pela separação, mas pelo evento morte também. E quando ocorre falecimento, é uma situação bastante complicada, porque dependendo das questões dos parentes, do cônjuge que tiver numa situação melhor, vão querer impedir que a pessoa sobrevivente tenha acesso a qualquer coisa. Um exemplo clássico disso, que eu acho, assim, emblemático na época, acho que foi 2009, naquela época, não, 2010, 2011, eu não sei se você conheceu uma série, como é que é o nome dele? Lars Dixon, lá, é um cara que escreveu, ele fez um filme, ai, não sei se ele morreu? não Não. tô lembrando. É um sueco que Uhum. escreveu, ele fez uma série para TV. Eu esqueci o nome da série da TV. Que daí virou filme com o Daniel Craig e outra mocinha lá. Era um cara que o homem que amava demais, o homem que matava as mulheres, um negócio assim. Acho que eu já ouvi falar, Lars, como é que era o eu nome dele? acho que eu sei do que você tá falando, Então, é Lars, eu só não lembro. É, Sweden, eu não lembro o nome. Lars hã, Anderson? Lars Ander eu não lembro o nome dele agora. que ok, não. Então, que a gente estava Pronto, hoje eu parando. achei o nome. Então, que a gente estava bem conversando ali sobre a questão, que era comentando a questão da união estável, né. Stig Larsson foi um cara, escritor sueco, que produziu uma série fez uma série para TV, que eu não sei o nome, e ele fez um filme chamado, que Da traduzido para português, Dragon é A Garota com a Tattoo, não Tatuagem é? do Dragão, É, exatamente. O filme, eu não gostei eu achei que eles iam escolher a atriz da série para fazer o filme, porque a atriz e o ator da série eram suecos ótimos. maravilhosos, espetaculares. E Hum. aí, eu tenho só um nome em alemão, trilogia Millennium, que tá chamada aqui, que é do Stieg Larsson. Isso, trilogia Millennium, Então, é, eu assisti na época, assisti pela televisão, espetacular. Aí o que acontece na história dele? Stieg Larsson, ele
Na Suécia é muito comum os casais morarem juntos, existe até uma palavra para eles, chamam de sambo, que é quando os casais só moram juntos. E ele tinha uma companheira nessa época, por muito ele teve uma companheira por muitos anos, que inclusive, aí a questão, ela trabalhava junto com ele na questão de escrever as histórias, companheira, e ele fez a série para TV, vendeu os direitos para Hollywood, para fazer o filme, ganhou uma grana. Ele morreu, o que aconteceu? O pai e o irmão pegaram tudo. Puta, e ela trabalhou junto. Como disse Jones Que Manuel, o acordo merda. Caracu, eles entraram com a cara, ela entrou com o fiofó. É, Por isso que, assim, gente, eu sei que muita gente faz união estável, você tente regularizar a sua situação o mais rápido possível, o mais breve possível, mas, assim, procurem casar. sim, Porque o casamento ninguém questiona, é papel, tá sacramentado e é isso. Então a gente isso. casou e tal, e aí casou porque aqui na Alemanha não se existe união estável. Então, existe a situação que a pessoa às vezes vai morar junto, se houver o falecimento de um dos 2 ou dissolução, até provar que focinho de porco não é tomada, Sim, é, gente, é. casa, mais fácil. "Ai, casa pensando em separar", não, ninguém casa Porque vai pensando em depender de quem paga o advogado melhor, né. exatamente, exatamente, exatamente. Então, acho eu advogo pelo casamento no sentido não no sentido sacramento, com todo respeito às pessoas do sacramento e tudo mais, mas a questão burocrática prática, para você, não para as pessoas não ficarem desassistidas. E mulheres, existe um movimento muito grande no Brasil: "Ai, casem com separação de bens". Não, não Não, separação é de bens. sério? Não, 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 não faz isso Nossa, não. tem muita gente que, ai, assim, Que isso? Você vai assim, tomar no cu. principalmente Vou falar a palavra, sim, né. principalmente se for a situação em que o cara tiver mais condições financeiras que a mulher, porque às vezes Sim. eu vi muita gente influencer no Instagram falando: "Ai, casar em separação de bens, cada um tem o seu". Não, gente, não pode esquecer que quando a mulher está em casa, ela pode não estar contribuindo financeiramente, mas ela possibilita que o cara Que conquiste as ele coisas tem um fora. trabalho. Uhum. Exatamente, sabe. Aí eu digo, por exemplo, que as mulheres aqui na Alemanha, existe a situação, questão de imposto, que assim, muitas mulheres quando são casadas com os alemães, a maioria, mulheres casadas com alemães, geralmente os homens acabam ganhando, exercendo profissões que vão ser melhor remuneradas que as mulheres. É Existem normal no existem mundo inteiro. faixas existem faixas de imposto, aqui na Alemanha vai de 1 a 6. A 1 é a mais barata, que você paga menos, e a 6 é a que você paga mais. Muitos casais aqui, eles se organizam de forma que o cara vai ficar na faixa 2 ou na faixa 1 e a mulher na 6. Ou seja, a mulher vai ser muito mais descontada, ou ele fica na 3, ela fica na 5, que ela vai ser muito mais descontada. Aí por que que eles entendem? Ah, porque é o casal junto, unir Aqui é forças, igual. É parecido, né, não é nesse mas negócio de faixa, mas é parecido. mas isso é uma pegadinha, porque daí Eles ferram a mulher, ela na que separação normalmente ganha menos. É. ela se ferra, vem novamente o acordo caracu, o cara entra com a cara, ela entra com o cu, Uhum. entendeu. Gente, tem que ser aqui é faixa melhor, eu digo assim, é 4 por 4, não 4 de 4, 4 por 4, que fica os 2 taxados igualmente, Uhum. 30%, 33% para cada um, beleza. Eu Mas ainda acho que quem ganha menos devia ter pagar menos imposto, mas enfim, pelo concordo, menos não ter como concordo contigo, concordo, mas se fala que é não 4 pelo menos não tem como, né. não vai ficar a situação que a mulher vai pagar, dos proventos "Ah, dela, você tá pagando menos imposto por causa de 50, mim", né. ela vai pagar 50, 55, sei lá, 50% de imposto, e ele vai pagar 30, porque é o bem da família. Não, gente, ó, não façam isso. Uhum. É 4 por 4. É assim que tem que ser para segurança de todo mundo. Então, ninguém casa pra se separar, mas as pessoas têm que pensar nisso também, né. Sim. Daí a gente casou, aí conseguiu visto e tal, fiz o curso de alemão nesse meio tempo. Ai, basicamente foi isso, né. Foi então você se casou em 2010. 10. Não, 10. minto, desculpa, 2011, 2011. E 2011. como é que foi você foi para aí? Você trabalhou aí já? Como é que foi para se Hã, traba adaptar? Assim, o trabalho foi uma questão, assim, eu vou dizer assim, olhando para trás, hoje eu faria coisas diferentes. Eu aconselharia as pessoas, mulheres mais jovens, principalmente mulheres mais jovens, homem nem tanto tem essa situação, mas as mulheres jovens que talvez estejam pensando em sair de seus países para acompanhar para ter um relacionamento com alguém estrangeiro e tal. Eu acho que é uma experiência válida para todo mundo, mas, se organizem para fazer isso, eu acho que essa é a coisa mais importante. O que eu teria feito diferente hoje? Eu teria
feito o meu exame da ordem, queria ter passado no exame da ordem, já vindo com o exame da ordem mesmo, pausado lá, que eu não fosse pagar suspenso, Uhum. não cancelar, mas com o exame da ordem não precisa nem cancelar. Você tem o certificado que você passou na ordem, aí você se inscreve depois. E Sim. teria feito a minha carteira de motorista. Seriam 2 coisas que eu teria feito diferente. O resto Ah, tá. E pra carteira de motorista no Brasil, você pode transferir para aí ou tem que tirar de novo? pode. Ah, Assim, tá. você pode transferir, mas não é tão fácil, por exemplo, acho que eu sei que tem alguns outros países na União Europeia que você só se inscreve lá e transfere automaticamente. Aqui Acho que Portugal é assim, né. aqui funciona assim, você tendo a carteira válida do Brasil, você vai num Detran aqui da Alemanha, e você não vai precisar fazer o curso, porque o curso é obrigatório. Você Sim. tem que fazer as provas, você tem que fazer o exame teórico e você tem que fazer o exame prático. Mas o Uhum. curso, que é a parte mais cara, você não precisa fazer. Hoje, para fazer uma carteira de Ah, motorista na Alemanha, está por volta de 4, 5 mil euros para fazer uma carteira de motorista na aqui Alemanha. eu nem sei quanto é que tá mais, pra ser sincera. Caríssimo. Aqui é Eu sei caríssimo, que assim, aqui você faz a prova, né, o curso, assim, não tem exatamente um curso, você faz a prova, você compra o livro, estuda e faz a prova, sim. por Uhum. conta. E eu mesmo tendo a carteira válida no Brasil e tudo mais, tive que fazer tudo. Eu não sei se é porque também tem o fato de ser você está dirigindo do outro lado da rua, né, você tá Eu é a mão eu acho inglesa. eu acho que deve ter esse fator complicador para vocês, Sim, porque, você tem a tua carteira de motorista agora? tem, Tem. já tem faz Você tempo também. É, então eu acho que deve ser por isso que talvez tenha que fazer o curso, porque eu imagino que deve ser um jeito completamente diferente de dirigir. é. Então aqui, né, Mão você esquerda que tira chama, a mão direita ou mão esquerda que chama, eu né? falo que é a mão inglesa, porque aí eu Mão inglesa, fico mão meio inglesa. perdida. Eu você faz o teste teórico, né, aí você Sim, já ganha a carta no teste teórico, só que é uma carta que eles chamam de learner, né, de aprendiz. aprendiz. Então você só pode dirigir com essa carta, na teoria, tá, Com com uma alguém que tem pessoa que carteira. tem a carteira full do seu lado, né. Entendi. Só que não é exatamente assim que funciona. Eles deram uma apertada um pouquinho mais na lei, porque o povo tirava só essa aí, né. E vamos de jeitinho irlandês agora. É, gente, holandês é o que mais tem, menina. E aí, o que acontece? Você precisa fazer 12 aulas práticas antes de Uhum, fazer o teste prático, tá? No mínimo 12 aulas. uhum, E só que o que acontece? Você não pode fazer você tira a sua carta de learner, você não pode fazer mesmo que você tenha feito as 12 aulas, você não pode fazer o teste prático com menos de 6 meses de carteira learner. Então você tem essa espera de 6 meses, que acho que é para dar tempo da pessoa ter a prática e tal, né. entendi. Você faz a aula, mas o ideal seria você praticar com outra pessoa, do seu Uhum. lado, mesmo fora das aulas. Foi o que eu entendi que é a lógica, tá. E aí você faz os co o instrutor, ele vai te dar o ok, né, vai colocar lá no sistema, e aí do sistema você vai e marca o seu teste prático, né, e você faz o teste prático e tal, passou, não passou, e beleza. E nos 2 primeiros anos você precisa ter uma plaquinha com a letra N, Que é que é de new, né, de new driver. pra saber que as pessoas sabem que você é novinha, é calouro na direção. E se você tiver só a carteira de learner, você tem um L, que aí é para a pessoa Que saber que você legal! não fez teste ainda, então você só, né, tá aprendendo ali. E o meu nem tem mais também, mas, aí, pra gente que tem uma carteira full do Brasil, por exemplo, você não precisa esperar os 6 meses, então essa é a única coisa Exceção, que você não a precisa fazer. vantagem. Ainda precisa fazer as 12 aulas, precisa fazer Sim, tudo, só que se você quiser fazer as 12 aulas, tipo, uma por dia em 12 dias, você pode fazer. você não É precisa só ter essa o não precisa amadurecer talvez a tua direção em 6 meses, deve ter essa Isso, maturidade. Isso já é uma vantagem, isso. já eu Mas já eu vi esperei porque, vantagem. assim, era cara as aulas, então eu fui fazer aos pouquinhos, Então então, não e foi. aqui assim, aqui o curso é caro, tudo é caro da direção Sim. aqui, tanto é que aí minha carteira venceu nesse meio tempo, eu nunca dirigi aqui, e aí o meu objetivo é um dia Ah, ir para o Brasil, renovar a carteira de motorista, que é aquela coisa fácil. Quando eu fui para lá a última vez em 2018, vergonha, faz tempo que eu não vou para lá, 2018 eu estive lá, o meu foi eu 2015, então você tá bem ainda. ó, e aí, eu fui no Detran, só que daí agora eles não fazem mais o exame de vista no Detran, você tem que pegar uma Ah, ótica no lugar, e eles te mandam um ah, horário, é? e aí mudou, eles antes faziam o exame de vista no Quando eu Detran, que era fiz a muito minha renovação foi assim também, eu tive que fazer num lugar específico.
mas não Exatamente. era o Detran. É. Não, você faz a parte da foto, biometria, aquelas coisas todas, mas o exame de vista não faz mais no Detran. E aí foi nesse meio tempo que daí eu Hum, fiquei 15 dias lá e não veio o horário, eu acabei tendo que voltar entendi. e eu não consegui Aqui renovar com ninguém. Em São Paulo tinha o Poupa Tempo, mas acho que eu fiz Osasco é outro. Osasco, a gente foi Osasco ou Barueri? Ih, não sei, mas acho que a gente foi Você é no de de São Paulo? Osasco. Oi? Você é de São Paulo? Eu não sou de São Paulo, mas eu morei em São Paulo. Eu nasci em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ai, que No, maravilha, na terra dos royals, na terra na da te- família real portuguesa, do herdeiro do trono brasileiro. até, é, não, a família do meu pai, quando né, chegou no Brasil, foi direto para lá, né? Tanto que tem até o nome deles no obelisco, né? É, Que legal, que eu chique. sou a família de Pomerode de Petrópolis. Não, tô brincando, gente. Tô brincando, não sou assim. Eu não sou assim. Não, mas é, porque são o povo que foi para lá né, de os imigrantes, né, alemães que foram, eles Sim. colocaram a placa lá no obelisco que tem no meio da cidade, né? E Petrópolis é uma cidade linda, assim, Petrópolis é linda, é linda, linda, linda. Só Então, vejo fotos, assim, me parece um lugar é, maravilhoso. E queria fazer uma pergunta é pra linda. você, como é que pronuncia teu sobrenome? Brocken, Brocken? nem eles pronunciam certo, porque assim, eu tô mantendo o sobrenome do meu ex-marido por Sim, causa das sim, crianças, sim. tá? Não, sem Até problema. porque Não, eu eu já sempre fiquei passei curiosa, um sufoco no aeroporto, então. porque assim, isso aí é gaélico? É gaélico, né, o irlandês. Na verdade, aqui o GH, você no gaélico, você ou pronuncia mudo ou você pronuncia como se fosse um I, tá? Então, digamos Tipo que tem assim, o nome Thai, que é T. tá, Ah, não, desculpa, desculpa, eu tô trocando com DH, gente. Não, é o GH, ele faz um som de R, Taig. né? Então, de RR, vai. Então, muita gente aqui acha que é Brohan. É isso que eu Só é, eu cheguei a pensar que eu achei que fosse Brohan por causa disso. é E tem um negócio que eu acho fascinante os nomes, vídeos que eles explicam como pronuncia os nomes. Tem uma moça que mora na acho que ela mora na Irlanda, em Dublin, a Nívia, você lembra da Nívia? a Nívia, Conhece? sim, sim, sim. Então Eu chamei a Nívia para vir para cá, mas ela ia viajar, agora eu preciso voltar a conversar com ela. então, eu nunca me esqueço um story dela, ela contando que ela falando da questão quando Os você já nomes. conhece, falando da língua, você tá tão ali imersa na língua que Uhum. você sabe o nome. Ela falou que alguém ligou da escola, ligou para alguma mãe e alguém falou do nome de uma criança e ela escreveu o nome da criança. A pessoa pronunciou o nome e ela escreveu o nome. Daí ela perguntou: "Gente, você sabe como se O pronuncia esse dela nome?" Hã? o dela, se eu não Não, porque tem aqui o nome que é Niv, né. Eu lembro dessa história dela, mas eu não lembro direito. Então era Niv, Quiva, Quiva. Quiva é o nome Quiva, que é o mais bizarro. Quiva. Aí, eu olhei aquilo lá e nossa, como é que aí ela falou: "Gente, mas não tem nada a ver", que nem Não, Quiva. Eu fiquei assim, chocada, não tem, assim, nenhuma referência, não tem, não tem. não, não tem. Eu vou pegar uma listinha aqui, porque tem gente que chama o meu filho de Cillian. Mas porque se escreve com K, mas se fala Não, se ele escreve com se escreve C, com C. mas fala Killian. Aqui na É. escola, eu agora trabalho numa escola aqui, a gente tem um menino que, eu acho que ele é da Irlanda, porque o nome dele se escreve Cillian e a gente fala Killian. E se fala Cillian ou A gente fala que Killian, a gente fala é, Killian. Então é, eu vou tem compartilhar a eu cena acho que eu não aqui. sei se eu acho que eles são da Irlanda ou da Escócia, não, acho que eles são da Irlanda, porque ó, cadê a Quiva? Eu quero ver a Quiva aqui, onde está a Quiva? Quiva, ué, não tem Quiva aqui? Não tem Quiva aqui. Pô, caramba. Iva, É, porque assim, ó, aqui é Onha, Onya. Onha, é, porque o A com o apóstrofe, ele quase vira um O, né, o ó, Uhum. né. E aí o E, na verdade, quando tem um E no final, você quase fala um A. Então, assim, aqui é Ifa, aqui é Onha. Então aqui, É. ó, você tem espera aí que eu vou aqui é Onha Uhum. e aqui é Ifa. Ifa. É, Aí tem ali a Saoirse. Sorcha, cadê Sorcha? Esse eu vi o vídeo, Sorcha. Saoirse. Esse Tem eu vi o lugar que vídeo. fala Sorca, tem lugar que fala Sorca.
por causa do CH. Então, é assim, depende muito, Não, porque mas o de cima ali, a outra de cima não é Saoirse também? Saoirse. é Saoirse. Saoirse. O Tá. A-O-I, ele quase vira um I só. Não, é Então, que assim, ó, nem o Iva, tá certo. Iva é Saoirse, tá Ifa, certo. Saoirse. Aí aqui é Sorca ou Sorcha, mas assim, a maioria que eu já ouvi é Tá, Sorca. agora me conta ali, o Bran deve ser o mais simples de Quer pronunciar, né? dizer, é, o Bran é Bran mesmo, né? Ou Aqui é ai meu Deus, Ki, esse eu errei. aqui eles quase não falam A também, é Ki, Ki, Uhum. né? Aqui tem um que é Meu Deus, Blarna, 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 Lorna, Blarna, Orla, que tá até mais Orla, fácil, né? aham. Aqui é Chiofra, Ok, Chiofra, esse aí já é. tá uhum. Aqui é Eon, Eon, Ivan, ou ok. Ion, agora eu não tenho Que seria o certeza. Ivan provavelmente, né, E-W-A-N, né, Ivan, provavelmente. Iwan, É não como se sei. fosse Owen, Owen, eu Owen, tá acho. certo, É, Owen. mas não é exatamente Owen, porque Owen, na verdade, Owen se escreve, E-O-I-N, Eoin, é Owen. Me diz uma coisa, aquele terceiro nome ali, como é que pronuncia? Morsha? Morha? Murgen? Qual? Esse aqui? É, Morgan, eu acho que é Morgan, esse aqui eu não tenho certeza, vou ter que perguntar. ok, sem Aqui, ó, problema. Nive, Nive, Nive. Ai, e os Nive. significados são tão lindos, meu Deus, São bonitos, né? É. maravilhosos, Nive. maravilhosos. Aí aqui, ó, Taig, Taig. Aham. Porque o DH, às vezes, ou ele é mudo, ou ele faz som de I, mas um I, assim, meio que mais rapidinho, sabe? E aqui é Oshin, Oxins, Oshin, yeah, ok. Oshin, tá? Aqui é Dahi, Gente, que nomes Dahi, incríveis. é. E tem aqui esses nomes aqui, eu acabei pegando uns nomes que não são os mais Amei, interessantes. Deixa eu amei. ver se eu acho um que tem. Que eu quero ver um que tenha o qual que você falou, Quiva também, né? Ah, achei. Quiva, Achei um com Quiva, peraí. Quimri, acho que era Quimri, uma coisa É Kaoime. Cauime. Eu vou pegar esse aqui, deixa eu compartilhar esse aqui. Nunca me esqueço daquele story da Nívia, falando desse Quiva. É o nome que todo mundo, a primeira vez que eu ouvi, eu tá. Daí ela falou assim: você sabe como é que escreve? Ela já tava, tipo, né, a pessoa que conhece que. Aí eu, Sim. não. Aí ela me mostrou, aí eu fiquei assim, olhando pra cara dela, tipo, não tá batendo. Tem alguma coisa que não tá batendo. É um bug ali no sistema. É, Exatamente. Onde está a nossa ó, Quiva ali? aqui Ali, ó, é ali, ó, Cauime, Cauime. Una, mas eu acho que da Una, assim, eu vejo mais escrito. Tem outra forma de escrever também. Aham. É, Ashley, É, acho que pelo S. achei que fosse Ashley. Uhum, É Ashley, Shifra. uhum. Aqui é Dirdra. Deirdre. Dirdra. Dirdra. Nossa, não é Dirdra. bonito? Aqui é Maeve. Eu acho lindo Dirdra, mas eles falam que é nome Lindo. de velho. É, Ah, mas os nomes de velho tem uns nomes de velho bonito, eu eu acho gosto. lindo. Maeve, Uhum. né? Ifa, Uhum. Saoirse, Saoirse. Quiva. Quiva. Você tá vendo que tem o. Aqui tem gente que até tem lugar que você até fala Kiva, porque o AOI ele é quase somente um I que você pronuncia, né? Então Uhum. seria um Kiva, né? E o MH ele dá um som de M, de V, só que tem, eu acho que quando começa, agora eu não tenho certeza, tá? Eu aprendi muito por cima, mas Uhum. tem lugares, por exemplo, que você fala quase um W, assim, meio que VW, como se fosse um som um pouquinho diferente. Sabe quem que saberia falar muito bem sobre isso? A Hum. Bárbara. Você sabe a Bárbara do Barbaridades? Não, não conheço Não? Bárbara. Ah, Não. gente, eu acho que ela parou um pouquinho de ficar na internet também. Aqui é, Etna, é como se fosse Edna. Edna, Uhum. tá? Talula, esse aqui eu nunca ouvi aqui, tá? Pode ser que tem. Aqui é Roshin. Roxinho. Roshin, Uhum. Bree, Uhum. Moira, Nora, Cloda. Clora. Uhum. Cloda, o GH nesse caso, ele
muda. Então, roda. Dymphna, Dymphna, tem Finola, mas esse Finola aqui tá bem saxonizado, assim, ele tá bem É, não tem porque o nada de Finola, você escreve praticamente eu vou te mandar aqui até no porque eu preciso Fino Fino não, acho que eu tô escrevendo errado. Tenho até uma menina que foi, ela foi Miss esse tá com mais cara de irlandês mesmo. é, Fino é Fionnuala, Fionnuala. Finola. Fionnuala. É Fionnuala. É. Aí você tem Orla, Bridget, Neve e Kira. Aqui é Kira, não é Kira. Kiara, é Kira. Esse é um nome que existe aqui na Alemanha, mas eles falam Chiara, eles não falam, É, Kira. acho que na Itália, né, Chiara é com CH, né. Sim, mas Chiara. aqui eu acho que é Chiara que tinha aqui que eu trabalhei comigo, não me lembro se era CH o nome dela. Eu Gente, não me lembro. Teve uma mocinha que trabalhou na escola bem recente com a gente. Ela saiu porque ela só fez 6 meses. Aqui na Alemanha tem um negócio chamado de serviço quando você termina o segundo grau, você aham. você pode fazer um ano de como que Trabalho como chama? se fosse Não chega a ser trabalho voluntário, porque você pode receber por isso. É sim, tipo, um aprendiz. serviço civil, você faz um ano de serviço civil, você pode servir no exército, ou você pode arrumar um Entendi. empreguinho, e ela trabalhou na escola com a gente 6 meses. E agora eu não me lembro se o nome dela tinha H. Que o Chiara Olha, com H é italiano, né, então aí deve ser eu até imaginei se fosse com K, porque, né, mas eles ela gostam mas do ela K mas aí. ela mas ela não era italiana, ela era Alemã, alemã, é. que era alemã mesmo, inclusive daqui, assim, tipo, dessas que Quando eu acho que engravidei pela idade dela era nascida aqui. é, quando eu engravidei no começo do ano, que Hum. eu tive uma perda gestacional, né, e aí a gente Uhum. estava falando de nome e tal, e eu falei assim: eu gosto de Chiara, mas Chiara não vai aqui vão ficar chamando de Kira, né". E eu não gosto do nome Kira, eu não gosto da Uhum. pronúncia, né. Aí ele falou assim: "É, esse é alemão", daí eu falei assim: "Não, eu não pensei exatamente no alemão, mas enfim", né, porque ele É achou que por era primeiro, eu até sinto muito pela sua perda, e segundo, eh a questão do nome, no caso de vocês, não sei se você pretende ter mais filhos, é uma coisa que você tem que levar em consideração, pensar nomes como se pronunciam os nomes em pois é. inglês, irlandês ou em alemão, né. Pois é. Então, para ele, assim, não importa se é alemão ou não, porque, assim, querendo ou não, ele, né, a família dele que tá na Alemanha, ele tem o primo, então, Uhum. assim, o primo fala inglês super bem, porque ele trabalha com a família inteira dele, trabalhou com aviação a vida inteira, assim, toda a Aham. família. O vô dele, ele era piloto da Luftwaffe, da Segunda Guerra. É, assim, não tinha opção, eles tinham que, Não né, tinha, não não tinha. tinha opção. Todo mundo nas suas casas tem suas fotos com os seus antepassados do Uhum. exército, e os antepassados sempre tinham aquele emblema que a gente conhece. É, Todo ele mesmo mundo. falou que o vô dele não era a favor do que eles estavam fazendo, mas tinha que Funcionava fazer. assim: está por mim ou está contra mim, não tinha muito meio termo. Exatamente. Não tinha Era muito isso ou, né, e ele falou que os irmãos do avô que eram infantaria, então, assim, infantaria é praticamente escudo, né, então morreram na sim. guerra, mas o avô, né, que acaba quando você está no avião, você tem uma vantagem. E o bisavô dele tem até um país árabe que Hum. o avô dele foi ensinar o príncipe a voar, na época que, assim, era aquele aviãozinho estilo Santos Dumont, começo de 1900 ali, Nossa. então a família dele é toda ele foi piloto, né, só que não deu, assim, não tinha como renovar a licença por causa do valor, né. Uhum. E então a família dele inteira, assim, é aquela coisa de avião, né. E eu nem lembro por que Sim, que eu entrei sim. nesse assunto. Ah, Por porque o por o causa o dos primo nomes dos dele primo que é. fala inglês. Então, o primo dele ele trabalha com mecânica de aviação, alguma coisa assim, então ele trabalha
acho que na Suíça, um negocinho. Então, assim, ele acaba Sim, tendo que falar sim. inglês bastante. E acho que eles são de Lovesey Castle. Castle, isn't it? Caça. Where you Uhum. were, where your grandparents They lived in Castle for a while, castle. and then they moved out into a smaller village called Habitswald. Habexveld. É, então, mas acho que ele ficou em Kassel, né, que é perto de Uhum. Frankfurt, né, que foi onde ele Uhum. nasceu. E e aí é isso. E aí ele quase não tem muito contato, né. Uhum. Tem um tio que mora lá no em Munique, né, eu acho no sul mesmo, na Bavária, e esse tio, assim, é bem é um babaca, aparentemente. Então, assim, eles não falam com esse tio, Ai, meu né. Deus. É. Quem nunca? Quem não tem? Quem Pois nunca? é, pois é. Aí você fala assim: "Ele mudou pra Bavária", a gente entende. Não, não. Eu tô sendo muito preconceituosa, gente, mas assim, Ah, foda-se. mas aí mas não É, é mas aí não é preconceituoso, porque daí a gente é estrangeiro nessas terras aqui, sim, a simetria, ainda mais no sul, nos né. aplica a falsa simetria aqui, porque a gente pena muito nesses lugares aqui, então Uhum. E no sul é pior, não é? Na Bavária ali, ou não? assim, eu diria que atualmente, do modo geral, assim, na Alemanha, assim, a situação está, assim, bastante complexa, né, Acho que tá ficando ruim, né? com o partido, assim, que ganhou mais assentos no parlamento e tal. Eu acho engraçado, assim, que desde que eu mudei pra cá, eu lembro na época quando o partido surgiu, eu ficava indigna assim, eu vi os alemães assim: Ele era um partido com nome, né, ou não? "É um nome, assim, NAZ, bem não. alternativo", digamos assim, é um nome alternativo, Eles sabe. tiveram que mudar o nome, um negócio assim, Não, não não, é? existe, o outro existe, o partido, o Ah, outro existe, o outro existe? Gente, existe, existe, eu achei que existe. não podia, que teve que trocar o nome, alguma coisa assim, não. Não, não, existe ainda, existe, mas não consegue, não existe uma proibição partidária aqui, não existe, até que ele Entendi. existe, eles se organizam. Ano passado acho que eles tentaram se organizar, dar um golpe, de É, teve estado. alguma treta no que ano passado, né. Eu lembro É, um que eu negócio bem ouvi falar. bizarrão, assim, mas existe um outro partido, assim, bem alternativo, sabe, que conseguiu cadeiras no parlamento, mas com todo o discurso igual. Não é toda a direita, mas é sempre a direita, né. Direita, exatamente, sabe, assim, é que nem o negócio, eu gosto muito de brincar com a questão das pessoas: "Ai, não, porque em cima do muro", mas você pode ver que engraçado que se você balançar o muro, sempre cai do lado direito. Menina, é um negócio muito engraçado. Pois é, pois é. Nesse A caso, Cândido O vídeo que eu estava falando com a Cândida, eu nunca tinha ouvido, né, falar do diabinho, né, e do anjinho, e o cara em cima aham. do muro, e ela fala, você Ai, já a ouviu isso? piada, amo essa piada, É, essa piada é ela falou: "Ah, ótima. o anjinho ficava assim: "Vem, vem, vamos fazer o bem e tal", O e diabo o de diabo boa. nada. Aí no final o diabo fala assim: "É, porque o muro é meu também". Então, Perfeito, mas é exatamente isso. Então, pois assim, é, mas aí você gosta de brincar também com essa da alegoria do você balançar o muro, balançar, a galera cai na direita, é um é negócio incrível. impressionante. Pois é Nunca cai na incrível, esquerda. é É um negócio incrível. muito, muito Pois impressionante. é. E aí, então tem esse partido que cresceu, mas eu lembro ao longo do tempo eu vendo esse partido, eu disse: "Gente, mas eles não vão fazer nada". Aí a pessoa: "Não, imagina, né, né". E aí, tá que tá, Tá que sabe. tá, né, a gente não vai entrar muito nesse assunto que não pode, Não, mas, né, não, mas assim, tá grande aí, né, o tá. negócio tá, assim, é o elefante na sala, assim, né, o Sim, elefante aqui na sim, sala da sim, gente, entendeu. sim. E aí, E tá e assim, ficando complicado. tá, Chegou assim, aqui na Irlanda, que é um dos países que praticamente ele não foi um colonizador, ele foi colonizado, né, sim. e é até É. aqui Não, e a Alemanha essa tem todas as suas questões, assim, tipo, mal resolvidas, por exemplo, não se fala do que a Alemanha, os alemães não se veem como colonizadores. Eles não não, sa eles esquecem o que foi feito na Namíbia, sabe. Então, se eles não se sim, veem como, eles esquecem, que existe a questão do tráfico de escravizados de África, que eram é o empresas esquecimento sediadas em seletivo, né. Hamburgo, empresas sediadas em Hamburgo, aqui, É, aqui, 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 sabe, é mas seletivo, né, o é. esquecimento histórico, né, Exatamente, mas enfim. exatamente. Então, é um negócio, assim, bem bizarrão, assim. Eu vou te dizer que um dos motivos que me levou também a me naturalizar, em janeiro fez 10 anos que eu me naturalizei, foi não só a questão de ter uma estabilidade e tal, porque foi bem na Sim, época que tinha começado a onda de refugiados vindo da Síria e tal,
Foi um pouquinho antes, não, foi antes, na verdade, dos departamentos de estrangeiro ficarem abarrotados e tal. Eu completei os 3 anos, fiz curso de alemão, fiz coisa errada, tudo. Aí, quando deu os 3 anos, tinha que decidir. Aí, o meu marido entrou em contato com o departamento de estrangeiros. O que a gente faz agora? Ele disse: ó, ela tem 2 caminhos. Ela pode se naturalizar ou Uhum. ela pega o visto permanente. Aí ele pergunta qual é a diferença. A diferença é o custo. Os documentos são todos os mesmos, os processos são todos os mesmos, a diferença é que do visto você vai, acho que na época custava acho que 80 euros, que você ganhava a carteirinha, se Uhum. ela se naturalizar vai custar 255 euros. Pô, tá bom ainda. Aqui Então, custou muito mais. O então, meu. e aí eu fui me naturalizei e tal, mas um dos motivos, além de ter a questão da estabilidade em relação ao vínculo de estar aqui, foi porque eu queria poder votar. E foi porque eu queria poder trabalhar nas eleições, porque se tem uma coisa que eu adoro, e eu trabalho, todas as eleições eu Política. trabalho. Você adora política, né? Eu adoro estar Adoro. sentadinha no setor lá das eleições, porque daí vem aqueles alemães que vão votar naquele partido, naquele partido Aham, aham. perigoso, E aí porque vê lá uma pessoa que, aqui, ó, né? aqui, ó, vão ter que me engolir, seus otários, tô aqui, ó. É, Essa, das ist new Deutschland, das ist new aqui- Deutschland. é ótimo, cara. É Ah, ótimo. esfregar a minha presença estrangeira. Uhum. Tô aqui sim, sabe. Pois Então, é. esse foi um dos motivos pelos quais eu também fui porque eu podia ter escolhido: "Não, quero me naturalizar, ficar tudo direitinho e tal", porque é até interessante as pessoas, terem diferença, que as pessoas acham que, ter o passaporte, não é ter o passaporte, se naturalizar São é você direitos e garantias, é, né? exatamente, as pessoas: porque eu vou pegar o passaporte e tal". Não é o passaporte, às vezes as pessoas naturalizam, às vezes nunca vai fazer o passaporte, não vai viajar, O meu, por mas exemplo, é ainda não você. fiz. Então, mas é você ter um vínculo com aquele país, um vínculo formal com aquele país, Sim. que te dá direitos, mas te dá obrigações também, que as pessoas às vezes pensam só nos direitos, mas te dá É, obrigações é. também, né. E Mas as aí obrigações eu como, né, residente já estava fazendo. Até aí, sim, mas não tinha direitos políticos, minha querida, que agora você agora pode tem. votar. Pois Agora é, você tem, agora você pode pois é. votar, você pode ser votada e tudo mais. Fica fazendo graça pra me sacanear aqui. Alles gut, alles gut. Ah, she said: "Alles gut, alles gut." Ai, eu tenho uma piada ótima. É que você entende um pouco de alemão, né? Um pouquinho, pelo menos. Pouco, é, Eu pouco. tenho uma piada ótima em alemão, assim, eu gosto tem umas piadas trunfo, assim, que não não agridam grupos politicamente de Sim. minoria, nem nada, que tem, às vezes, um contexto ali. Você conhece a Mari Bode, né? Sim, 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 sim. Então, ela também é Sim. casada com o alemão dela Eu que sei, é com então, uma vez eu contei a piada para ela, ela contou para o Bodão lá, ele riu muito. Eu não sei se é. quantos Escreve pra mim depois, porque aí eu passo pra ele. eu até posso te contar, eu conto Conta, para você, pelo WhatsApp, eu conta mando o depois. áudio, porque a piada ela faz sentido Tem que em ter alemão. voz. Tá. Assim, quanto tempo o seu cônjuge, ele ele cresce Ele com quantos anos ele entende. foi pra Alemanha? Com quantos anos ele foi pra Irlanda? Foi Ele tem criança, né? 44, 4 ele veio entre 4 e 5 anos, é. Então ele veio Ah, criança, então mas ele entende, porque ele ficava voltando, né, ah, só que então ele ele não tem aquela pra falar. mas aquela coisa da cultura, né, porque tem um aspecto da cultura que é importante, por exemplo, Ah, ele esse conhece aqui aquela é coisa mais alemão que irlandês, sempre é? foi, Então, sempre foi. porque tem um aspecto da Então, cultura que tem um negócio chamado, em novembro, de 11 de novembro, se celebra o dia de San Martin, que é o sim, dia que as crianças andam com as lanterninhas e tal, e sim, aí eu a já piada vi. envolve isso, é uma piada simples, requer como pela idade dele, eu acredito que ele talvez tenha requer conhecimento, Ele cinéfilo. tem contato com esse primo, a esposa do primo, eles têm 2 filhinhos, né, então eles vivem em Uhum, contato, assim, mandando foto deles e tal, então uhum, ele manda dos meus, ela manda dos dela, e aí eles ficam então, assim, essas datas, assim, que tem coisinhas, assim, que sim. as crianças fazem, eles sempre mandam, então ele tá Então, e porque eu explico o contexto, assim, você deve gostar de filmes também, não sei se você já ouviu falar de um filme chamado, Once Upon a Time in the West, já ouvi falar, mas eu não do tô eu sou muito ruim Enrico de lembrar de Moroni. colocar nome com É coisa, um né. é um filme é um filme antigo, eu acho que é um filme italiano, Once Upon a Time in the West, que era
Tem Enrico Moroni, Ennio Moroni, acho que é o nome do cara. Não lembro o nome do cara, cineasta. É um filme que tinha o Charles Bronson, eu acho. Sei Jovem qual filme que é. Eu peguei aqui o então, assim, até assim, quando eu contar a piada pra vocês, tem que perguntar, assim, é muita explicação. Assim, esse é um negócio interessante da piada, que a piada, assim, que eu te falei, é uma piada que não agride minorias nem nada, mas é uma piada que requer um conhecimento, um sim, repertório ali cultural, cinematográfico, para você achar a piada engraçada, senão você não acha a ele piada tem, engraçada. ele Ah, tem, então ele vai gostar. Pode mandar que ele Então ele vai gostar, pode mandar então que ele ele vai gostar da ele é piada. muito Então ele vai até o próprio chefe dele falava, né, tipo: "Não, para de ser alemão, caramba", porque não, ele então ele vai até gostar. os trejeitos dele são muito mais mas Então ele enfim, vai gostar. É uma pode piada, mandar. assim, é uma piada, assim, inocente, engraçadinha, mas que que então eu vou mandar depois pra Uhum. você. Manda, manda. E aí tem essas coisas da linguagem e tudo mais e tal, do parte então voltando dessa questão do então De eu me naturalizei votar. por isso, pra poder estar ali esfregando a minha estrangeirice na casa dos alemão Sim, otário. Principalmente porque eu sabia de alguns sim, que votavam no tal partido, e de repente eles davam de cara com Moá que mora do lá. seu lado? Na vizinhança, no outro apartamento que a gente morava, tinha Ah, uma vizinhança lá que eles tinham botaram no carro o adesivo do tal partido é? medonho, A partido minha bom. vizinha que ela vive postando coisa de anti-imigrante, não sei o quê, não sei o quê, mas daí uma vez eu postei alguma coisa lá, mas foi um reel que eu compartilhei, e Aham. ela esqueceu, ela não viu que foi eu que postei, mas ela veio e falou um monte de bosta, eu falei assim: "Você tá bem?" Aí ela: "Desculpa, eu não vi que era você." Não é você, eu tô falando Porra! dos outros, que o imigrante ruim é os outros, não você. Aí eu falei: "Não, tá tudo bem, mas você sabe que eu sou imigrante também, né?" Ela: "Ah, sim, não, mas não é disso que eu tô falando, não Mas sei o você quê." é Aí boa, você é legal. fica aquela, né, porque assim, o negócio deles é o imigrante que não é branco, né, apesar de que para eles eu não sou branca, mas, É um né, negócio eu é um negócio ainda sou bem mais clara, então é mais aceitável, né, não, mas enfim. você poderia ser loira de olho azul, mas porque você nasceu na América do Sul, eles não te é um negócio interessante da questão, eles não É, te veriam como fazer uma leitura como branca, é um negócio, assim, muito bizarro. Tinha uma menina, ela ainda mais o irlandês, porque o irlandês ele é branco assim, é a gente acha que a gente sabe o que que é branco, a gente não sabe o que é você vem pra cá. eu só sei que eu gostava da piada do Brasil, que branco no Brasil era a Xuxa. É a Xuxa Meneghel, é a única É, branca do Brasil. é, porque é verdade. E os Pomerode, só. Ah, eu sou hoje em dia eu posso até dizer que Nelson Justus, a mulher dele e a filhinha dele são os brancos do Brasil Eu também. acho que até a mulher dele não seria vista aqui como É de Santa Catarina, é ele verdade. talvez, mas Ele talvez, verdade. ela porque Muito ela bronzeada. ainda tem aquele a gente tem o nosso bronze, né, que por mais assim, meu apelido quando eu era pequenininha era queijinho, tá. Não é só porque eu Nossa! gosto de comer queijo, mas eu era com o cabelinho bem loirinho, bem branquinha. Uhum. E e aí meu pai me chamava de queijinho, né. E e obviamente quando a gente vai crescendo, você vai ganhando você fica no sol e assim vai mudando um É a pouco, é proteção natural normal. da pele, né, a pele Sim, tá tentando se proteger ali do sol, né. sim. Mas é que nem os alemães, aqui os alemães, né, de caras, sempre assim, a gente aprendeu no Brasil, na praia você não vai das 10 às 4, você não vai pra praia. É, porque senão Aqui fica muito bronze aqui 10 horas da manhã estão tudo empanado lá, é. rolando na areia, fritando. Aí Você já ouviu falar do bronzeamento artificial que tem aqui? A galera não a irlandesa, ela é tão branca que ela não sai de casa sem o bronzeamento artificial, porque elas falam que parece que tá, né, no leite de morte praticamente. Porque eles são realmente ma eles são muito assim, chega a ser parece uma vela, assim, de igreja, sabe aquela vela branca? É porque sim, eu fui chamada minhas pernas falaram que minhas pernas é igual de perna de vela de igreja na escola, aham. Brasil. Então, e aqui não, aqui é marrom, então se para você ver a diferença, né, Sim. só que Então, assim, eles colocam isso que eu falo assim, o problema de ser da nossa cor é que quando é natural que é feio, né, o problema é porque elas colocam de forma que assim colocam é, boca, colocam cor, fazem eu permanente chego a cabelo. ficar praticamente da mesma cor ou até um pouco mais clara de algumas que Uhum. passam um Mas negócio. daí você não é branca, porque você veio da América do Sul. Mas você pode Pois falar, é. mas I'm American, Tem I'm uns que South falam assim: "Ah, mas American. você é branca e tal", assim, eles têm uns, assim, que são um pouquinho mais mas eu já tive gente falando e assim, na época, obviamente, para quem ouviu a vida inteira que era branca, branca, branca,
Sim, Para mim foi um choque, e até eu entendi que era um certo preconceito meu, talvez, eu não sei, mas uhum. eu entendi dessa forma. E eu falei assim: "Tá", e depois eu falei assim: "Tá, sou marrom mesmo, foda-se, sou latina, o que vocês quiserem me chamar, me chama, Não, tá, mas é foda-se". uma questão, eu já vi muita gente que se co isso que você está comentando, muita gente que experimenta exatamente isso quando sai do Brasil, que Uhum, assim, pra eu leio você como uma mulher branca, isso não tem problema sim, nenhum, mas esse branco para eles é o branco, eu diria até um branco político, que nem exato. conhece aquele menino muito querido lá dos Estados Unidos, que é amigo da Adriana, o O Rogério. Rogério, sim, Então, sim, eu lembro uma vez ele contando, o Rogério é branco do olho verde, e ele sim. nos Estados Unidos, ele não é lido Não, como branco. E não. assim, gente, mas ele é branco. É, o meu pai ele é bem branco, assim, obviamente que hoje em dia ele tá mais, né, tem aquele bronze natural nosso, mas ele é bem branco, olho verde e tal. E né, e tem assim, às vezes quando ele vem para alguns países da Europa, eles até acham que ele é da Europa, mas não do norte da Europa, né, digamos assim. Da Europa É, do sul da Europa, eles é, em tem gente que alemão. até que ele já falam que ele era russo, quando ele estava na Alemanha, acho que falam que ele era, perguntavam se ele era russo e tal. E também existe um pouco desse preconceito com o russo, né, mas enfim, porque a Não, Rússia vai daqui até lá na puta que pariu, né. não dá pra esquecer que o russo também, o povo lá é branco para um caralho, branco dos olhos Sim, azul mas também. Eu acho eles depende de onde da Rússia, né, verdade, verdade, que tem uns entendeu? russos também, tá certo. Porque Engraçado tem russo que parece japonês, tem russo que parece, sim. Sim, né. eu ia comentar esse negócio, você falou das terras do sul, aqui na Alemanha, eles as palavras, eles têm uma palavra para designar, para não dizer que, assim, que é tão, que eles querem dizer que é diferente, eles falam que é Südländer, que é das terras do sul. Do sul. É, É. E o da África, pois é. eles falam, por exemplo, o negro, por exemplo, eu me identifico, eu digo que eu sou uma mulher, uma pessoa negra. É assim que eu faço a minha leitura, ainda que eu esteja eu sou uma pessoa negra. Sim, Aqui eu não sou lida como negra, embora eu seja. Para eles, negro é o negro que eles chamam tem que ser Schwarz África, eles dizem que é o que negro vem da da África. África, aquele que é o retinta. Esse para eles é negro, sabe. Sim, sim. E e aí o pessoal que é do norte da África, que não é os beduínos, o pessoal de Marrocos, Sim. que não é tão Eu escuro, vou eu eles vou eu vou generalizar aqui, mas é só para ficar, né, que tem cara de árabe, sim, vai. exatamente. Aí eles pararam com a história de dizer que é carne, eles dizem que é Nord África, é do norte da África. É Südländer North foda, né. Africa. É, É eles com as foda, né. palavras assim, assim, assim. Uhum. Sim. É por isso que eu falo assim, a cor, a sua cor, o branco branco, negro, que você quiser, ele não é a cor, não é a sua cor. É também, mas em alguns É momentos não é muito só a cor, político, é a é questão social, é. Quem eu falou isso Matos. foi o Humberto Matos. Ele chegou a falar que Ah, sim, ele teve uma namorada, que ele é do sul, né, e ele teve uma namorada que era aquela bem alemãzona, assim, de família alemã, bem, né, sim. e ele falou que quando ele foi Ai, conhecer, chamaram ele de, né, "Nossa, esse negrinho" e tal, né, então eu assisti, gente, nós estamos muito conectados, sim, a gente assiste nós as mesmas assistimos, coisas. ai meu Deus, corações, É, corações, é. Jones, Luigi, a gente ama E vocês. falando nisso, você já teve problema com isso aí? Ou é tranquilo pra você? Já tive, assim, Eu eu entendo tive que uma no situa começo às vezes é até mais difícil, né, mas depois a gente assim, aprende a lidar. eu nunca vi, quando eu vim pra cá, eu nunca tive a ideia de que não haveria racismo aqui. Sim, Eu talvez que eu sei que muita gente vem pra cá também com essa ilusão de que não existe. Não, existe, e aí existe. eu dizer que com esses 15 anos que eu tô aqui, a coisa se tornou cada vez mais descarada. Eu tive uma situação no banco, eu tinha ido no banco, eu tinha conta, eu ia fazer um crédito, tal, e o estava lá com o cara conversando, não sei o quê, não sei porque que a gente entrou num assunto, ele perguntou do meu nome, do sobrenome, que eu mudei meu sobrenome, eu adotei o sobrenome do meu marido, mas eu mantive o sobrenome parte de família, eu mantive da minha mãe, né, que era mais fácil para pronunciar, para os alemães pronunciarem, né. Sim. E aí ele perguntou de onde que era, eu falei que é da parte da minha mãe que era, portuguesa, mas é um sobrenome italiano e tal, embora seja um sobrenome de italiano, mas ela é descendente de português, não sei o quê, e meu Uhum. pai era negro, não sei o que lá. "Não, mas imagina, você não é negra", eu falei: "Não, eu sou uma pessoa negra". "Não, não". Imagina, eu acho, nossa, eu acho linda a sua cor, eu adorei ter sua cor. Falei: "Não, mas às vezes é bem complicado". Ele disse: "Não, não, eu não tenho nada contra a sua cor, eu não gosto daqueles que são mais escuros". Ele falou.
como eu precisava do crédito, Uhum, eu uhum. engoli e é isso. Engole seco. É. Engole você Já conseguiu o crédito, teve mas é. mas assim, Uhum. e A família do meu ex, que agora antes eles falavam comigo, agora eles ficaram, porque eu sempre retrucava, né, mas certíssimo, atitude nunca correta. fui Não, e um dos motivos que me motivou, que me sempre serviu de incentivo para aprender a língua, foi para poder me defender, sabe, para sim. não deixar barato, porque assim, É um existe conhecimento seu, sim, se eles não querem, né. existe um mito do alemão que diz que o alemão é muito direto, diz as coisas na cara, mentira. O que eles É o pa engolem aí é passivo-agressivo também? é o passivo-agressivo, Aqui eu falo que é assim passivo-agressivo também. assim, é o passivo-agressivo e eles gostam de dizer as coisas na cara do estrangeiro, mas se o estrangeiro retruca, eles ficam chocados, "como assim?", sabe. Então É. assim, eu tiro muito sarro do meu marido, assim, não dele, das situações que ele relata para mim de Uhum. conflitos dos alemães, e eu não tô falando de criança, alemães adultos com seus conflitos políticos e tal. Eu falo assim: "Gente, mas por que que", eu sempre falo assim, eu sempre eu jogo a carta do estrangeiro, eu falo assim, cônjuge, mas nós estrangeiros aprendemos que vocês alemães dizem tudo na cara, vocês são tudo diretos. Aí ele falou assim: "Essa é a maior mentira que existe, a gente não fala nada É, na cara, é. Porque não falam". aqui ele é muito direto, né, até demais. Então eu falo assim: "Não, você tem que aprender, né, menos, né, você não precisa ser tão não É, precisa falar a verdade toda hora". Mas a gente tá achando que, assim, ele foi diagnosticado com TDAH, né, só que eu falei: "Eu acho que você tem que ver autismo". Não, mas porque ele sem tem filtro. várias coisas, tá, não é só isso, são várias Uhum, coisas que, né, que entra, mas uhum. ele tem aquela coisa, né, e aqui as pessoas acham que é porque ele é alemão, Alemão, porque até aqui o irlandês tem essa ideia do alemão, assim, né. E e eu nu e cru, direto. isso. E ele fala, porque às vezes eu vejo, né, a prima, né, a esposa do primo dele falando e tal, não é tão assim também. Uhum. E ele é. Então eu falo assim, isso daí não é só do alemão, tá. Vamos ver, Não, porque é alguma coisa a mais, mas eles acham que é por isso que ele tem esse lado alemão, que é aí passou a vida inteira: "Ah, porque eu sou alemão", aí não, então tá, né. né, tá falando direto, "ah, então tá bom, é porque é alemão, né". É. E Não, assim, é alemão e técnico, então as pessoas não entendem muitas vezes o que ele fala e uhum. deixa, porque ele realmente não consegue se expressar, assim, né, a Me diz comunicação é uma bem ruim. coisa, e alguém responde ele à altura? Como é que ele reage quando alguém responde ele à altura? Sendo direto também. Ele reage bem? Ele reage bem, É? ele reage bem, Por mas é por isso que eu tô te falando, ele é óbvio que, assim, se ele for um pouco grosso, se a pessoa for grossa com ele fica na defensiva, ah, mas tá. só que aí que acontece, não comigo não, porque assim, consigo ser direta com ele, mas eu não levanto a voz, digamos assim. Sim, Mas porque eu entendo que a comunicação dele é desse jeito, mas não significa que ele foi grosso comigo. Mas muita entendi. gente vê isso, porque o irlandês é muito cheio de, né, Das nove né. horas, da tipo, é quase É, assim uma coisa de é, brasileiro, não vai ser direto ao mais ou ponto, não sei o menos, quê. isso. Uhum. Ele é mais direto, mas assim, mesmo com a forma de se comunicar direta, ainda passa aquele açucarzinho, sabe. E ele não, Sim, então assim, o próprio irlandês fica meio, né, com o que ele fala. E ele fica, daí ele fala assim: "Mas", eu falo assim: "Mas a forma como você falou para aquela pessoa foi grossa". Aí ele uhum, fica, porque ele não entende, ele não entende. uhum, Então assim, você pode uhum, falar com ele de forma extremamente direta, que assim, se eu tivesse falado com você, você ia achar que era grosseria, com ele não. Entendeu? entendi. Que ele fica, então assim, a maioria das vezes ele não entende. E aí pra ele, foi só a pessoa falando alguma coisa, Só entendeu? falou Por isso que eu ali falo normal e tal. Mas eu acho esse foi um aprendizado, assim, bastante assim, bem interessante aqui na Alemanha de, eh eu acho que facilita as coisas. Eu vou te dizer que teve o primeiro momento que eu vi me confrontada com essa questão de ser direta, foi na época foi em 2011, a gente estava se preparando para casar. Eu fui com a minha sogra na época, a gente foi numa loja, ela queria que eu comprasse uma roupa lá para mim e tal, e ela queria que eu comprasse uma echarpe, e eu não queria echarpe. E ela: "Ai, mas ai, compra echarpe, não sei o aham. quê e tal". E aí eu me vi confrontada na brasilidade minha de querer, eu teria inventado outra, mas É, eu tive que ser direta, eu falei: "Eu não gostei de Sharp". É e assim, ela e ela, foda-se, comprou a Sharp. Usei, aí usei. sim, né.
E como é que é essa relação com seus sogros, é de boa? Não, o sogro, o pai, o meu sogro, porque assim, a minha sogra, ela, que nem eu contei, ela era o pai do meu cônjuge, ele separou dela quando ele tinha 1 ano, aí Oh, ela, quando ele tinha 5 anos, não, quando ele tinha 12, ela conheceu um novo companheiro, e eles, aí ele se tornou, ela casou e tudo, né, eles ficaram muitos, ele entrou na família quando ele estava com 12 anos, e eles casaram quando, acho que uns 16 anos depois, 16 anos, acho que o nossa. cônjuge estava com 28, 30 anos, um pouquinho antes dos 30 eles casaram daí. E, assim, o relacionamento, sim, eu posso dizer o seguinte, foi um antes de ter filho, se tornou outro depois de ter filho. Então, quando ele era bom antes de ter Uhum. filho, Depois do quando filho. nem foi tanto quando eu fiquei grávida, só um pouquinho. "You wanna watch this?" "Something?" "Ok". Eh, aí, assim, não foi nem tanto durante a gravidez, quando o filho nasceu. Aí, quando veio a postura de avó, a situação se tornou, assim, bastante difícil, porque ela tinha Aconteceu parecido aqui. hã? Aconteceu parecido aqui. Ela tinha ela tinha idealizado uma vivência de avó que eu não aceitei. Eh, queria ver uma intromissão demais, Uhum, fazer coisas demais, e teve uma coisa que pra mim foi muito clara: "Não, as coisas, eu sou a mãe, as coisas vão ser do meu jeito, eu vou uhum. decidir e tal". E isso foi muito atrito, assim, Sim, sim. e eu não abri mão das decisões, das coisas que eu tive. Aí, quando a criança foi crescendo, as coisas aliviaram, Melhorou. melhorou muito, 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 muito. Sim. Tanto que nos últimos anos as coisas estavam boas, boas, assim, estavam bem, assim, daí a criança já tá maior, já pessoa, assim, sabe, melhorou bastante, assim, sabe, Uhum. e aí foi, só que aí ela faleceu em dezembro do ano passado. Ah, Não, mas desculpa, não sabia. não, não, tudo bem, assim, a gente tá de boa, assim, sabe, até, assim, Sim. interessante, assim, foi muito surpresa, assim, foi muito surpresa, porque uma pessoa saudável, não tinha Uhum. probleminha de saúde aqui, outro ali, um pouquinho na vista, um pouquinho de ouvido, Sim. assim, ela tinha um problema de audição e tal, e foi no, eu não sei se aí na Irlanda também se comemora os negócios do advento, eles têm os adventos, 4 adventos Eu antes do Natal. aqui é Aqui mais, eles têm um calendário do advento, mas é do é, dia 1º até o dia ah, 25, tá. 24, Então, aí aqui são os 4 domingos do tem advento, as velas, né. são os 4 domingos antes do Natal. Então, no segundo domingo do advento, era o marido, que é o padrasto do meu cônjuge, ele tinha ido cantar, ele canta num coral e tal, e ela ficou em casa, e ela recebeu amigas em casa. Elas passaram a tarde Nossa, estava tomando, bem. estava excelente, passou um dia excelente com as amigas, conversando, Nossa, tomaram um prosecquinho, comeram um bolo, nossa! Aí chegou o final do dia: "Ai, a gente tem que marcar de novo pra gente se ver, não sei o quê", foi um dia, assim, espetacular. Foi pra cama dormir, não acordou. não acordou. E o que que foi? Foi Foi feito depois a necrópsia, descobriu que ela teve um aneurisma, ah, mas não tinha como foi detectar, bem quieto, é. não tinha como saber. Isso foi de domingo pra segunda, tipo 4 horas da manhã. O meu sogro contou que 4 horas da manhã ele ouviu um barulho, aí ele tentou acordar, ela fez um barulho, ele tentou acordar ela, e ele chamou a ambulância, eles O último suspiro, né. ficaram meia hora tentando reanimar, mas ele não deu. E aí o meu sogro, assim, meu sogro é engenheiro. Eu chamo ele, não vou chamar de padrasto, é o meu sogro, ele é o meu sogro, ele Sim, sim. é o avô, né. É o meu sogro, ele é um engenheiro, é muito pragmático também, muito centrado. Uhum. Ele sabia que o meu filho, era segunda-feira de manhã, sabia que o meu filho saía pra ir pra pegar o ônibus 7h15 da manhã. Ele ligou 7h30, sabendo que o meu filho não ia estar em casa, Pra te pra falar. poder contar. Daí ele ligou, eu nunca me esqueço, eu me lembro da ligação telefônica que ele, eh, 7h ligando pra geralmente nessa hora que liga muito madrugada, assim, alguma coisa Uhum. É, é. deu ruim, né. E ele ligou 7h30 e eu passei, eu peguei o telefone, estava no escritório, e dei para o meu marido e falei: "Olha, o teu padrasto ligou". Daí ele ligou, eu lembro que ele falou bem alto, ele falou: "Olha, tô ligando pra avisar que hoje de madrugada tua mãe faleceu". E assim, foi isso. Mas eu achei o cuidado dele de não ter ligado Sim, enquanto o meu filho estava em casa. sim, Daí a gente sim. só se arrumou e foi lá, ele ficou com ela em casa, a gente foi lá Uhum. ver ela, daí eu fui trabalhar, naquele dia eu estava trabalhando, já estava trabalhando.
Eu fui trabalhar e aí o meu marido foi buscar o nosso menininho na escola e poder contar. Caramba. E ele deixou ela em casa, a minha sogra em casa, que daí ele chamou a funerária para buscar ela só no fim do dia, né. E daí meu marido foi buscar o menino na escola e contou que a avó tinha falecido e tal, e ele perguntou se ele queria, ele falou: "Não, quero ir lá ver me despedir dela". E ele foi lá, viu ela, se despediu, e ele falou assim, Hum, ele falou as palavras assim, a gente não, como se fosse um negócio de, a gente não tem, meu marido ele é evangélico protestante, porque é nasceu na daí, igreja, é. é daqui. Eu sou budista, mas eu nunca ensinei nada de budismo para filho nem nada e Uhum, tal, assim, faço minha prática, mas é isso mesmo, né. E tem um menino que ele não é, eu não batizei ele, não, eu não impus religião para ele, e ele não tem uma sim, religião. Ele mesmo falou que não sim. acredita em nada e tal, mas ele foi lá e ele falou umas coisas, tipo, agradeceu a avó por tudo e: "Ah, um dia a gente se encontra". Ele falou umas coisas bem bonitas, que meu Uhum. sogro ficou muito tocado, muito emocionado, que o meu filho encontrou palavras para descrever aquele momento e tal. E aí foi isso. E aí isso foi Que em dezembro, bonito. né, Aham. e aí não sei como é aí na Irlanda, mas aqui na Alemanha, o funeral não é que no Brasil leva É, não, dias. aqui demora também. Eu só Então não sei se tem um dia certo, porque, assim, eu já vi de vários, templos então, diferentes, mas exatamente. demora. Aqui, geralmente 15 dias, uma semana, 2 semanas mais ou menos em média. Aqui, ela faleceu no dia Nossa, 9 aí é de bastante dezembro. também. 15 Aqui ela dias, uma faleceu no semana é dia muito. 19 de dezembro, e por conta que era dezembro e tudo mais, o funeral só aconteceu dia 7 de janeiro, quase um mês depois aconteceu. Porque Nossa, na verdade foi o funeral da Ensoçada das Cinzas, daí aí foi, uma situação, assim, foi muito, assim, no dia seguinte, então ela faleceu na segunda, na terça de manhã a gente já estava lá no escritório decidindo tudo, sim. flor, caixão, urna, mensagem no jornal, todas as coisas tinha que decidir e tal, assim, muitas coisas, assim, Uhum. sabe. E É, a aí mãe dele faleceu ano passado também, demorou, e eu até acho bastante tempo. legal, eu acho assim, eu vou te falar, assim, que eu acho, assim, eu acho, assim, uma experiência, assim, válida, assim, porque até quando isso não, que às vezes as pessoas pensam que, se não for no dia, as pessoas não vão estar emocionadas. No dia que aconteceu a gente fez o funeral e tal, o enterro das cinzas e tudo mais, na igrejinha, a gente fez o funeral na igreja, daí foi para o cemitério, que eles já tinham conversado, ela e o marido, onde eles queriam enterrar e tal, tinham escolhido lugar, assim, é um cemitério muito bonito, eh, que tem, assim, tem alguns lugares, umas áreas do cemitério que tem lápides, e tem outras que tem Aham. só a plaquinha no chão, e tem uns enterros que eles chamam enterro na árvore. Então você tem uma árvore, você escolhe uma árvore, e daí eles enterram a urna em volta da árvore, daí você conhece as Que plaquinhas. legal, gostei. E eu É, eu vou te man eu vou te até vou ver o nome aqui, você pode, interessante. até vejo, eu vou te passar o nome, você pode até Porque aqui compartilhar a também tela. ela foi cremada, Crema né, Sim. e aí também eles fizeram uma plaquinha, só que eles colocaram a plaquinha junto com o no túmulo do tio Então, dela. existe essa possibilidade também. Hum, Aqui, no caso, o cemitério que eles escolheram é um cemitério novo, e é um jardim. Eu lembro que a gente que estava andando legal. lá em janeiro, pra decidir o lugar em qual eles têm uma, tipo, uma alamedinha, e tem 6 árvores, 3 de um lado, 3 do outro. Você tinha que escolher em qual árvore eles Que queriam, a legal. gente E tinha aí que tem escolher. mais de uma urna ali. Isso, tem 6 urnas, 6 urnas por árvore, né. E aí a gente Achei escolheu, muito eu legal. eu eu achei uma árvore linda lá, que era, tem uma árvore que eles chamam de maçã, é uma árvore aqui que eles chamam de, esqueci o nome em alemão, é que é uma maçãzinha bem pequenininha, ela parece Pequenininha. uma joia, bem pequenininha, e é uma árvore que quando ela dá floração, ela parece uma cerejeira, toda cheia de flor, linda a árvore. E eu achei aquela árvore bonita, e depois eu vi que era o número 6, que era um número de família, é um número de numerologia e tal, Sim, essas coisas assim. E sim. foi eu que escolhi a árvore e tal, e assim, e um cemitério, assim, muito bonito, muito bonito. E aí, então eles já estavam pensando Que nisso também. interessante isso. E aí foi o funeral aconteceu um mês depois, mas as pessoas emocionadas do mesmo, assim, eu acho que até mais Sim. intensamente. Foi, assim, muito, assim, Porque foi na muito hora, às bonito. vezes, tem choque, tem, né, um Sim, monte de coisa passando na cabeça. Depois total. de um tempo, você ainda consegue, né, agora Sim, sim, né, a porque é uma memória coisa e até, tal. uma coisa, assim, materializada ali, daí todo mundo veio, que entrou, todas as amigas dela, porque era uma pessoa muito conhecida aqui na ilha, né. Então ela vieram muitas amigas e tal, assim, muita gente se Uhum. despedir, e foi, assim, foi bonito, foi uma cerimônia, assim, bonita e tal. Um pastor, assim, tem um pastor aqui,
não é da igreja onde eles estavam, era uma igreja de um outro vilarejo no norte da ilha. É um pastor, assim, todo pra frentex, assim. Na época da Copa, ele põe telão na igreja para as pessoas assistirem o jogo da Copa lá com ele. Olha, que Ele legal. é um pastor, assim, muito legal, assim, bonitão, assim, e muito Isso é legal, um pastor bom, é. muito legal. Não, isso é E muito eles bom. e aí quando a gente foi conversar com ele, ele quis saber, assim, coisas sobre a história dela para ele escreveu um texto sobre ela, foi, assim, muito bonito. E Uhum. o meu menino, ele toca harpa, e aí Eu já vi as fotos. ele tocou Você daí na tocando violoncelo, né? isso, e ele Menina, toca harpa, e coisa mais linda. ele que a harpa é uma coisa bem irlandesa, né. É, é. E aí ele tocou na cerimônia lá e todo mundo ficou muito emocionado, ele Que tocou lindo. uma música muito bonita e tal, assim. E foi isso, assim, sabe. Então, assim, É. eh, as coisas melhoraram com o tempo, mas no início, assim, nesse período de pequena criança e até uns 3 anos, sim, foi difícil. Foi um período, assim, bastante Difícil. É, foi difícil, aqui assim. também. Melhorando, assim, depois que eles ficaram um pouquinho mais velhos que melhorou, mas E eu tanto que eu digo assim, na época eu criei um slogan que diz assim que: "Sogra a gente só conhece quando viram avó, aí você conhece a sogra, antes disso não". gostei, É verdade. gostei. Porque assim, ela vai desempenhar um outro papel, e eu não tô nem falando da sogra, que é a mãe da mãe, porque a mãe da mãe se Também. preocupa com a mãe, Sim, a mãe se preocupa com a filha. Agora a sogra, a mãe do pai, ela vê aquele filho ali parece que ela como quer ser mãe do filho, né, não sei, é um é uma negócio extensão. estranho. É estranho, muito estranho, totalmente estranho, É muito, muito estranho, estranho. é bem estranho mesmo. Ai, frio, E queria Ju, eu oi, pensei, vamos encerrar? sim Aí a senhora, gente a começa gente outro com o negócio já em seguida, pode ser? sim senhora, podemos, podemos, Então tá. podemos. Então, Ju, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui. Fiquem ligados que a Delícia gente vai conversar contigo, fazer tem delícia mais conversar vídeos, né, contigo. a gente vai fazer um vídeo também de react, Sim, e vai ser amamos bem react. legal. Reacts é muito amor, gente, é muito amor. É, a gente ama, a gente ama. E foi muito bom o papo, foi muito bom saber dessas peculiaridades que você não fala muito mesmo, né, tipo, você não Não, não, abre mas muito isso. gostoso contar essas coisinhas pra você aqui É, foi e muito eu legal ver o negócio do a gente falou muito da Alemanha, dos né, de Irlanda, várias de coisas muito tudo. legais. E assim, eh, é um prazer enorme estar aqui com você, inclusive para te Obrigada, apoiar na tua prazer é meu. jornada de produtora de conteúdo, que eu tenho certeza que tem tudo para ser um grande sucesso. E Obrigada, Gil. estamos A juntos. gente tá tentando, né, então, E não eh, e estamos você vai conseguindo. vencer, vamos vencer, porque não há outra opção. Sim, sim, verdade, verdade. Então, Gil, você quer dar suas considerações finais aí? Nada, foi um prazer conversar Não? contigo e que a gente vai fazer outras coisas legais aí junto aí, e é isso. Beleza. E um beijo Vamos, para vamos, quem vamos sim. assistir e estamos junto, estamos junto, estamos junto. Tamo junto. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo, por quem assistiu. Querem deixar É, perguntas aí pra gente, a gente responde, sim, sugestões de reacts e tudo mais, estamos aí pra tudo. boa, boa, porque aí a Ju vem mais vezes, a gente faz mais reacts, a gente fala mais abobrinha aí, E gente, né. ó, a conversa aí foi enorme, mas a vontade é conversar com todo mundo, então não esqueça, ó, deixa um likezinho aí, assina o canal e aí fica Por favor. ligado, porque Kati vai Ainda produzir bem que ela conteúdos falou que eu esqueço. fantásticos. Ah, a gente não esquece, a gente não esquece. Senta o dedinho nesse like É, ali, ó, like, 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 like. E a se gente, inscreve. não custa nem um cafezinho, não custa nada, dá um likezinho aí, que a gente, ó, estamos Verdade. aí para todo mundo. E quem sabe um dia é você que está nos assistindo a sentar aqui do outro lado e conversar com a Kate também. Pense Pois nisso. é, pois é, pois Todo é. mundo tem uma história para contar, quem sabe você é a próxima. Todo mundo, sempre. Eu até falo pra Bode que eu tô tentando convencer ela, que fala assim: "Ah, mas ela fala: 'Mas eu não tenho'". Ela Não tem que vir, tem, ela tem que ir, ela ela não tem que quer ir. vir. A gente vai no show do Santinelli no final do ano agora, Sério? Eu tô acho que em pensando eu tô pensando setembro. eu tô pensando em ir, ele vai estar em Hamburgo não, em É, setembro, ele vai estar em setembro aqui em Hamburgo. acho que é Quan quan setembro que ele vem. quando é que ele eu até A gente foi ano pensei, passado, a gente eu vai até de novo. eu até pensei, eu vou falar, eu até pensei, quando eu vi que Just ele ia pra Irlanda, eu pensei: "Puxa, vem pra cá, fica aqui em casa, assiste com podia a que eu ia gente. pra Irlanda". Que dia que ele vai estar na Irlanda? Ai, agora eu tenho que pegar aqui, acho que eu tenho o Santinelli, acho que eu tenho o ingresso.
É dia da semana, né? É uma terça-feira, dia 23? É isso? Deixa eu ver aqui. É que eu tô com medo de ser terça-feira. o Não, é olha, esse mesmo. eu vou te falar assim, dia da semana para eu tirar um dia, Tá. não, tirar um dia Não? de folga do trabalho não seria tão ruim, Ah, é? porque a Nem minha perguntei o que você faz. eu sou cuidadora de crianças numa escola, é isso que eu faço. Ah, tá. Não é Entendi. professora. Mas aí a minha chefe prefere que a gente tire dias fora e durante a semana, porque daí eles conseguem se organizar melhor. Vou pensar, porque Pensa. já pensou A nós gente já 3. comprou o ingresso, então fica de olho, porque às vezes o ano passado o ingresso esgotou, ele teve que abrir uma segunda sessão. Que legal! Eu pensei em Hamburgo, porque ele vai estar em Hamburgo aqui para fazer show, Sim. pensei em assistir ele lá Ele em é muito Hamburgo. gente boa. Assim, a gente É? foi tirar foto com ele e ele bate papo com você. Se não fosse a produção dele ali atrás falando assim, né? Porque eles estão de olho no horário, né? Mandando Claro. conversar. Ele fica conversando, ele é muito gente boa. É muito gente Ai, boa. se eu não for com vocês agora, de repente eu vou em Hamburgo, então assistir lá o show dele. Sim, e aí qualquer coisa a gente marca no que vem, porque ele tá vendo quase todo ano agora, então, Fechou. Aí dá para né? planejar ainda com mais antecedência. Tem E é mais muito tempo. e aí é muito alemão você planejar com muita antecedência. É, com muita antecedência, é verdade, é verdade. Aqui, nossa senhora, e eu sou muito TDAH nesse sentido, né? Eu fico mudando de ideia e tal, e aí ele fica puto, mas enfim. Mas vocês Então, encontram um denominador comum, isso que importa. sim, vamos encerrar, porque a gente vai fazer outro vídeo agora e Sim, depois senhora. vocês Até daqui a assistem os pouco, 2. gente. Até daqui a pouco e um beijo, Beijo. até mais. Até já. Até. Tchau.